E aí pessoal, como vocês estão? Eu trago pra vocês uma obra que tem poucos capítulos e eu espero que vocês gostem. Imagine que você tá prestes a ser executado, pois o pessoal do seu vilarejo chama você de bruxo. Se bem que você é um bruxo mesmo e até tem magias estranhas, mas isso não vem ao caso. E mesmo não acreditando em muitas divindades, você estava prestes a ser eliminado, e nessa hora não existe ateu. O nosso prota aqui ele começa a rezar para todos os deuses possíveis. E para sua sorte ele acaba sendo salvo por uma deusa, e melhor de tudo, era uma linda waifu. Isso era bom demais para ser verdade. Porém, a partir daí, ela começou a escravizar ele para fazer um mundo online, onde possa trazer diversas pessoas do mundo real para jogarem esse jogo. Essa história é muito maluca e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quando comecei a ler essa obra eu não parei mais, então continue assistindo que eu tenho certeza que você vai gostar do final dessa obra. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história já começa com o nosso querido protagonista se apresentando. Porém ele estava numa enrascada, o maluco tinha sido amarrado numa fogueira e pronto para virar churrasquinho. Uma multidão gritava querendo que ele queimasse logo. E chamaram ele de ladrão de corpos e sem vergonha. E enquanto isso, o nosso protagonista ele fica bravo dizendo que isso é preconceito. Um Zé Ninguém o acusa de ter roubado um defunto e ainda fala que ele foi corno por causar essa discussão. O Peter, que era o nome do nosso herói, ele já estava em chamas e começa a pedir ajuda para qualquer divindade para poder salvá-lo. E não é que alguém responde e acaba aceitando a sua proposta? Uma luz misteriosa brilha bem forte chamando a sua atenção. Essa luz ela desce na direção do nosso protagonista numa vibe salvadora, digamos assim, né? Braços feitos de luz envolvem o Peter no meio do fogaréu. Do nada ele acorda numa floresta escura perdido sem entender bulhufas alguma. Os seus olhos vermelhos se abrem e ele vê que estava mais vivo do que nunca. O Peter ele se senta e olha o céu estrelado e também percebe que não tinha batido as botas. Ele pensa que não foi uma boa pessoa antes de morrer. Então esse sem vergonha ele decide que vai viver a melhor vida de todas e já vai logo arrancando a roupa e sai correndo. No meio do mato, Peter percebe ossos espalhados e isso significava algo ruim. Ele pensa com uma cara de paisagem que aquilo estava mais para inferno do que para paraíso, será mesmo? Ele até dá um sorrisinho maroto e pensa que não deve ser nada demais. Todo exibido e ainda sem roupa, ele estava lá sozinho e toma um baita de um susto quando aparece uma waifu atrás dele. O nosso herói ele se vira bem rápido. Os cabelos daquela bela dama estavam em movimento e a garota aparece toda arrumada no meio do nada. Ela dá uma risadinha e o sem vergonha já fica todo apreensivo. É claro que ele não ia ficar sem roupas perto de uma garota, então ele se veste rapidamente. Ele pergunta se foi ela quem o salvou e ela disse que sim e pergunta se ele é o mestre necromante. Todo convencido ele confirma que é sim, ele é o gênio mestre necromante Peter o Bonitão. Todo cavalheiresco, o nosso herói ele pergunta a essa bela dama o que trouxe ela a um lugar como esse. Ela responde que era o sistema e essa sua forma aí de garota era só para facilitar a conversa com o nosso herói. A sistema ela se chamava Nixie e ela explica que estão desenvolvendo essa área e que precisavam de um necromante bem top para ajudar a trazer pessoas. Ele entendeu nessa hora que ela havia só salvado ele para que transformasse o garoto num escravo. Porém ela fala que tinha uma grande recompensa e ele fica olhando com uma cara bem séria e ela disse que ele iria virar um deus. O nosso herói ele fica com a boca aberta perguntando se ela pode mesmo dar a ele o poder divino. Mas é claro que ela poderia, ela era o sistema e explica isso pra ele dizendo que ele vai ter uma vida infinita. Ela encara ainda o nosso herói esperando a sua resposta. Esse não era um mau negócio e a garota fica ali esperando a resposta dele. O sem vergonha agarra a perna dela todo emocionado dizendo que topa qualquer coisa já que ele estava desesperado. Ela fica irritada com essa ousadia do garoto e vocês não viram nada do tanto que esse maluco aqui é sem vergonha. Segurando um cubo brilhante, ela encara o nosso protagonista que ainda estava agarrado na perna dela. Sem dó nem piedade, a waifu ela dá uma bela de uma cubada na cara do nosso herói. O Peter fica chorando no chão falando que nem mesmo a sua mãe ousava o bater. A Nixie ela avisa que o ritual acabou e ele agora possui a divindade que ela havia dado. Com a cara amassada, o Peter lhe pergunta meio sem acreditar se ele já tinha ganhado o poder de um deus. Porém a Nixie ela não estava por brincadeira de dar um chutão na cara do pobre coitado. Ela manda ele se levantar e ir trabalhar logo, pois precisa de vários funcionários, e ele fica bravo se perguntando se por acaso era um deus ou um escravo.
Rapidinho ele se recompõe e começa a sorrir, perguntando pra chefe qual era a primeira tarefa. A Nixie, ela fala que a primeira ordem é pro Peter fazer pessoas. Ele fica sem entender e pede pra ela repetir, né, fazer pessoas? Ele tinha entendido meio errado, e já fala que é só ela vir pra cima do papai. O nosso herói agarra a Nixie todo saidinho, pensando em uma outra coisa. Ele a derruba no chão, perguntando se ela quer fazer isso ali mesmo, e até lança um olhar meio malicioso, pensando, obviamente, que era só pra fazer pessoas. A Nixie ela fica chocada e com a roupa meio rasgada por causa dessa investida dele. Ela usa um poder brilhante e o afasta. O Peter fica pasmo, sem acreditar no que tinha acontecido. A Sistema ela explica que fazer gente é reviver os mortos que estão ali, não procriar. O Peter agora ele tinha entendido e fica meio cabisbaixo, e também entendeu que ele só foi convocado por causa do seu poder de necromante. Ela confirma que a divindade necrótica permite a ressurreição perfeita. E ele comemora, e a Sistema nota um sonho indecente dele quando o Peter olha para os ossos ali ao redor. O nosso herói pega uma caveira no chão, percebendo algo. Ele abraça a caveira babando, dizendo que era de uma linda mulher. Vocês já sabem o que esse cara planeja fazer. Ele usa sua nova habilidade na caveira, que brilha intensamente. Os ossos se juntam como mágica, formando um esqueleto completo e flutuante. Do esqueleto surge uma waifu linda de cabelo rosa. Que talento esse cara tem! A Nixie ela observa a cena com uma expressão meio neutra, sem pensar muita coisa. Porém, ela vê que esse sem vergonha estava tentando beijar a sua recém-criada. Ele era muito sem vergonha. Ele se vira pra chefe, todo orgulhoso, perguntando se essas suas waifus não eram lindas. Ele até se ajoelha, mostrando seu trabalho pra sua chefe, todo feliz. Ele não fez só uma, mas sim um harém inteiro de waifus. A Nixie explica que ali é onde os jogadores vão aparecer aos montes. Ela fala sobre criar NPCs e que precisam ter bastante pessoas para montar uma vila, porém o nosso herói acaba sumindo. O cara tava no meio do seu harenzinho de waifus, se achando o cara mais sortudo da terra. A chefe ela fica sem palavras e totalmente irritada com essa cena. O nosso herói percebe que a sua chefe não curtiu muito a ideia dele. E a Nixie ela volta na sua forma de energia brilhante e encara o Peter lá embaixo. As garotas que haviam sido ressuscitadas elas ficam assustadas e ao mesmo tempo envergonhadas com essa entidade. Essa forma de energia da Nixie acaba jogando o Peter pra longe. E o nosso herói cai no chão todo acabado, em cima dos pés da sua chefe. A Nixie ela informa que agora ele vai ser o chefe da Vila dos Novatos. O Peter no chão ele fica rindo e percebeu que isso aí vai se tratar de um jogo para os humanos. Ele parece um pouco exausto e até a sua alma sai ali da boca, já que ele não queria muito que outras pessoas entrassem aí. Então nós vemos alguns esqueletos trabalhando cortando as árvores no meio de uma floresta escura. Um machado corta uma madeira e eles estavam tentando formar essa vila. O Peter ele senta num tronco e analisa o mapa enquanto um esqueleto trabalha lá no fundo. O mapa mostra as construções básicas como um bar, uma taverna, uma clínica e uma ferraria. Ele pensa com o mapa na mão que essa vila ela precisa bombar. Ele tem até uma ideia genial que era criar um lindo bordel com várias waifus. Porém a Nixie ela aparece atrás dele com uma aura nada amigável. O nosso protagonista ele fica todo gelado tentando disfarçar e fala que era um hotel, um simples hotel. Ela olha pra ele com um olhar mortal que quase faz ele voar pelas nuvens. Ele tenta amenizar abraçando a sua chefe e diz que só queria ajudar no trabalho dela. O Peter ainda se gaba dizendo que a sua chefe não tem muita noção e ela até seria capaz de fazer um esgoto no meio do poço. Ele imagina a waifu do sistema quebrando tudo e dizendo que ela não daria conta de tantas obras. A Nixie ignora e pergunta se ele terminou de ressuscitar os mortos como ela havia pedido há horas atrás. Sem graça, ele diz que o ritual completo é muito difícil de fazer. E ela concorda que só quem tem poder de um deus da morte seria capaz de realizar aquele ritual complexo. O nosso herói fala que não seguiu a regra dela de ressuscitar cada raça a cada 100 dias. Ela manda ele focar somente nisso, somente para ficar fazendo as ressurreições, e ele fala que já concluiu cerca de 70%. A garota do sistema ela para na hora, sem acreditar no que ouviu, e pede para ele repetir. O nosso prota ele fica meio nervoso, sem saber se ele repete ou finge que não entendeu nada. Então ele acaba contando que trouxe de volta à vida 5.871 criaturas, e entre elas 2.333 humanos.
E ainda mais 1.314 elfos, mais 676 homens feras, tudo junto. Além disso, ressuscitou 520 anões, 999 gnomos e até 36 demônios. E pra fechar com estilo, ele ainda trouxe de volta 3 anjos, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Ele havia pedido para suas novas waifus ficarem esperando ele quietinhas lá na caverna. Ele começa a achar estranho ter tantas raças diferentes nesse mundo e pergunta o que aconteceu no passado. A Nyx, ela fica em choque porque ele ressuscitou mais de 1000 criaturas tão rápido que nem deu tempo de piscar. O Peter pergunta por que ela mesmo não fez isso e ela responde que ela não tem mana o suficiente e acaba ficando cansada. O sem vergonha oferecido, ele sugere que eles devessem trocar de funções, ele constrói as casas e ela cuida das ressurreições. A Nyx fica com uma expressão meio travada, e fala que isso não seria possível porque ela não tem mana suficiente, então ele acabou ganhando nessa batalha. Ela ainda fala com orgulho que não pode lançar magia nenhuma ali e nem usar habilidades. E o Peter ele fica meio sem entender por que ela estava achando tão bom ser fraquinha dessa... E o Peter fica sem entender nada por que ela estava se vangloriando de não ter poderes muito efetivos. Ela explica que chamou ele exatamente para isso, para ressuscitar os mortos, e ele entende que essa é uma missão muito importante. O Peter então diz que vai continuar construindo e deixa a parte dos mortos para ela virando as costas todo convencido. Ele para no meio do caminho e dá aquele sorrisinho e diz que a vila já tá pronta. A Nyx ela fica meio perdida, né? Como assim? Você terminou tudo e nem me avisou nada? Ele explica que ela não tinha percebido por causa da forte presença dos mortos e acabou cobrindo ali o local. Ela lança uma magia que limpa a presença sombria porque os jogadores iriam chegar logo logo. De repente a magia limpa tudo e aparece uma vila ensolarada e linda e pronta no lugar daquela escuridão. O Peter, todo orgulhoso, ele mostra a vila e pergunta se ela não achou incrível essa transformação. A Nyx ficou impressionada e admitiu que subestimou ele, dizendo que agora ele era perfeito para o cargo e até ia ganhar o título de prefeito. O Peter ele desmaia do nada em cima dela, dizendo que esse esforço para apagar a presença sombria acabou com ele. A garota ela olha para ele caído em cima dela e suspeita que esse sem vergonha esteja tramando algo. Ela já levanta a mão com aquele olhar de quem vai resolver essa situação na marra. E o nosso protagonista ele pula para trás rapidinho, pedindo para ela não fazer nada e implorando para deixar ele em paz. Ela suspira fundo e decide deixar essa passar, mas ela avisa que os ressuscitados não têm memória e muito menos inteligência. Ah, minha filha, você acha mesmo que o cara ia deixar isso assim? Ele tinha um plano para isso aí também. Ele achou umas vilas próximas e queria usar o poder dele para copiar a memória desses moradores. O plano dele era simples, era copiar e colar essas memórias na cabeça das pessoas que ele havia ressuscitado. Dessa forma, as pessoas elas iriam parecer gente de verdade, com histórias e rotinas normais. A Nyx ela fala que só memórias não resolvia nada, porque ainda faltava inteligência para eles funcionarem. O nosso prota fala para ela ficar tranquila, que ele já ia cuidar disso, e ele também poderia criar sonhos e personalidades. Ele dá um sorrisão cheio de confiança, tipo assim, deixa comigo minha filha. O Peter ele aponta para si mesmo e se declara o deus todo poderoso desse mundo. A chefe ela fica só observando ele gritar em cima de um tronco, falando que ele era o deus do mundo, todo emocionado. O Peter, bastante empolgado, ele fala que já testou num morto-vivo e pede para ela dar uma olhada. A dona de uma loja ali de roupa, ela tinha o cabelo azul e era muito bonita, e tava falando que se sonhava em casar com o nosso herói. Já a dona da taverna, que também coincidentemente era uma waifu, disse que só queria saber de se casar com ele. E a dona da mercearia, que era uma waifu morena muito bonita, nenhuma novidade, também queria se casar com ele. O sem vergonha ele abraça as três, prometendo realizar todos os sonhos delas, e ele estava muito empolgado. A Nyx ela dá um olhar meio sombrio e pergunta se essa palhaçada dele já havia acabado. O nosso protagonista para e pensa na vida dele e diz que talvez a sua hora tenha chegado. Ele entra em pânico e pede desculpas e promete que vai consertar tudo, pedindo para ela pegar leve com ele. As waifus elas seguem agindo normalmente na vila, oferecendo comida e produtos para os jogadores. A chefe ela observa tudo lá de cima, parecendo analisar se o que ele fez realmente tinha dado certo ou não. A Nyx pensa que pode ter superestimado o Peter e decide que vai ter que ficar de olho nele por enquanto.
Então ela avisa que essa fase está quase no fim e agora eles precisam criar um sistema de níveis e já começa ali a imaginar como vai ser. O nosso prota fica surpreso e pergunta o que é esse tal de sistema de níveis. Ela confirma que além dos NPC, os jogadores eles também precisam desse sistema todo. Ela começa a brilhar em volta por uma interface azul, revelando que tem uma natureza digital no meio disso tudo. Ela explica que os jogadores eles sobem de nível quando lutam e quando fazem missões. O Peter ele começa a ver os níveis do Mortal Transcendente até o Épico Mítico, e ele fica encantado com esse novo sistema. Ela ainda adiciona que os monstros da Vila dos Novatos também têm os seus próprios níveis de poder. Quanto mais forte for o monstro, mais experiência ele ganhava. E se derrotasse um monstro que era bem poderoso, poderia até passar de nível bem rápido. A Nixie ainda explica que os níveis acima de 90 já são considerados do reino divino, e isso era um negócio mais sério. Ela comenta como se não fosse nada, que aliás o Peter ele já estava no nível 99, e ele fica todo em choque. O nosso herói ele já cerra o punho todo animado, dando uma risada, percebendo que ele era muito mais forte do que imaginava. Já que eu sou bem forte, eu não preciso mais ter medo dela. Esse sem vergonha ele já abre um sorrisinho malicioso, cheio de ideias perversas. Com uma risada debochada, ele pergunta pra Nixie qual que era o nível dela, imaginando que ela era bem fraquinha. Ela fala que o seu nível é 9.999 e o Peter ele toma um susto tão grande que ele quase perde toda a HP. Ele entende na marra que chefe é sempre chefe, não importa o nível que ela tenha. A waifu já manda a próxima missão para ele cumprir, que era criar missões para os jogadores da vila. O Peter ele fica pensativo porque criar missões parece ser algo bem legal de fazer. Então a Nix explica que criar essas missões é como se fosse montar a história principal do jogo. O nosso herói ele não entende o que é essa história principal, e ela explica que é o objetivo de fazer algo duradouro dividido em partes, o famoso ato 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ela ainda fala que ele pode usar até mesmo as suas próprias experiências de vida se quiser montar uma história legal. Então o nosso protagonista ele fica pensativo tentando entender essa ideia de usar a sua vida como uma missão. Ele pede um tempinho para testar, e a Nix ela diz que tá tudo bem e ela vai cuidar de outras coisas por enquanto. A Vila dos Novatos ela já estava pronta e cheia de vida com todos os NPCs que o Peter havia criado. Chegando na entrada da vila, a Nix ela comenta que muitos jogadores vão passar por ali mesmo. Os dois ficam observando o movimento da vila que estava toda ensolarada, cheia de árvores. O nosso herói ele boceja e fala que vão precisar de mais gentes para trabalhar, como faxineiros, carregadores. E tem uma brilhante ideia que era arranjar esses trabalhadores, e a Sistema ali ela já fica meio pensativa em alerta. Ele fala para a chefe para ela não se preocupar, pois ele vai ressuscitar orcs, pois eles eram bastante fortes e espertos. Mas ele para de repente e começa a pensar que essa ideia não era muito boa. Ele imagina todas essas waifus lindas babando por um orc musculoso e forte. E até fica com ciúmes e quebra aquele esqueleto, gritando dizendo que não vai colocar orcs homens. Então ele percebe ossos de uma orc que parece ser fêmea, porém fica meio esquisito. E imagina essa orc feiosa mandando beijos pra ele e já logo se arrepende desse pesadelo. Sentado entre as caveiras, o Peter ele desiste da ideia de orcs e resolve deixar isso pra lá. A Nix ela chega perguntando se ele achou uns ossos bons porque estava demorando demais. Então esse sem vergonha ele dá aquele sorrisinho e disse que tinha uma ideia muito melhor do que ressuscitar orcs. A cena muda para uma cidade sombria chamada Celegon City, onde alguém já estava gritando mandando passar tudo. Em um beco escuro, alguns bandidos ameaçam um homem e diz que já entregou o pão. Ele tenta proteger a sua filhinha e acaba chorando assustado atrás dele. Um dos bandidos dá um chute no pai jogando ele para longe. A pequena Ning ela corre até o pai dela e fica chamando por ele. O ladrão olha pro pão com nojo e pergunta se era somente isso que ele tinha. O maluco fala que pão não serve e começa a olhar para a menininha como se fosse um lanchinho. A Ning se encolhe de medo atrás do pai dela e ele tenta proteger com o próprio corpo. Até pergunta o que diabos esse cara estava pensando e até grita com raiva. Os bandidos dão risada dizendo que não ligam porque querem carne e faz bastante tempo que não comem. O pai segura firme a mão do bandido que estava com a faca tentando impedi-lo. Ele estava se esforçando bastante para proteger a sua querida filhinha.
Então ele empurra o bandido com força e grita pra filha correr sem olhar pra trás. A menina ela fica indecisa, mas ela acaba virando e corre bastante pra fugir. A Ning corre por um beco chorando e gritando por ajuda. No meio da correria, ela acaba tropeçando e derruba o ursinho de pelúcia no chão. O bandido agarra aquela garota e ameaça tirar a vida dela, e a garotinha grita desesperada chamando pelo papai. O pai da garota grita o nome da Ning, vendo a lâmina descer com um poder sem fazer nada. De repente, o pai percebe que alguém havia aparecido. O nosso herói ele aparece segurando a Ning nos braços, ele havia chegado para salvar o dia. O Peter encara o bandido com a Ning nos braços, e o bandido pergunta quem era esse homem. O nosso herói ele ataca o bandido com um golpe poderoso e rápido. O impacto acaba quebrando o chão, mostrando que a força dele era imensa. O bandido ele cai no chão totalmente apavorado e pergunta quem era esse garoto. O covarde até tenta fugir rastejando, mas o Peter o impede, perguntando por que ele quer fugir. O nosso herói ele prepara para usar sua magia necrótica com uma energia azul nos dedos. Esqueletos flamejantes emergem do chão e o bandido começa a gritar com medo. Então o nosso protagonista, com um olhar frio e severo, ele dá ordem para os esqueletos derrotarem aquele bandido. Ele se vira sorrindo para o pai junto da filha que agora estavam protegidos pelos esqueletos. Então oferece um emprego com comida e moradia e também cuidados médicos para a família do homem. O pai abraça sua filha desconfiando e pergunta quem o Peter era afinal. O nosso herói ele sorri de lado perguntando se é dele que o homem fala. Com uma pose bastante confiante, ele se apresenta como o chefe da vila. A cena muda e o Peter estava cercado por aldeões que estavam reclamando de tudo. Parece que o trabalho de chefe não é nada fácil. Ele ri sem graça, tentando lidar com a chuva de problema dos moradores. O chefe da vila pede calma e diz que vai resolver tudo só para eles irem embora logo. Os aldeões vão embora reclamando e até falam de fazer uma greve. O Peter ele suspira aliviado quando a multidão finalmente vai embora. Ele caminha pela vila pensando que finalmente acabou o sufoco. O nosso herói percebe a pequena Ning espiando por detrás de uma árvore. Ele percebe de repente e pergunta pra Ning o que ela faz ali, e a menininha acaba tomando um susto. A pequena ela fica toda sem jeito, gaguejando, sem saber como responder. O nosso herói faz um cafuné na cabeça dela, mostrando que ele também era um cara gentil. Ele diz para ela voltar logo, pois trabalhou muito nos últimos dias. A Ning confirma que foi salva por Peter e diz que ele também trabalhou duro. O pai dela, o Garrick, ele ofereceu uma bebida ao Peter contando sobre os seus ancestrais ao nosso herói. O Prota prova a bebida e fica surpreso com o aroma e a qualidade que era muito boa. O Garrick explica que essas habilidades vêm dos seus ancestrais e o Peter tem a brilhante ideia de deixar ele encarregado da taverna. O sistema se aproxima, chamando o Peter enquanto ele caminha. Além do Garrick, o Peter também aceitou mais de 100 refugiados, dando trabalho a eles, e assim a vila começou a crescer. Ele se vira e cumprimenta a chefe que acabou de chegar. A Nixie comenta que parece que ele já resolveu o problema da falta de mão de obra, e ele resolveu isso muito bem, já que estava com superlotação. O Peter fica meio sem graça e falou que resolveu um problema, mas surgiu outros, como por exemplo a revolta dos aldeões. A chefe ela avisa para pensar bem antes de sair contratando essas pessoas todas. O sem vergonha ele repara nas waifus refugiadas e pensa que o seu harém havia crescido um pouco mais. A Nixie ela lança um olhar para o nosso herói nada feliz, cortando todo o barato dele. Ela pergunta se ele terminou de distribuir os habitats das feras selvagens, como havia pedido. Ele começa a entrar em pânico, percebendo que ele tinha esquecido dessa tarefa, já que ele estava ocupado fazendo outras coisas. Nesse instante, mãos fantasmagóricas agarram o nosso herói, deixando ele todo enrolado e assustado. A Nixie encara ele de perto, perguntando por que ele não responde se esqueceu da tarefa. Então ele começa a gaguejar, sem saber como escapar dela, já que ela também era poderosa. Ele dá no pé bem rápido e fala que tem coisas para resolver, que estava meio ocupado. A cena mostra uma floresta tranquila e ensolarada. De repente o nosso herói vê uma briga feia de tigre alado contra um lobo sinistro. Curioso, o Peter ele usa a habilidade de detecção no tigre alado para ver os status dele. Ele estranha o rank 15 a 29 do tigre numa área que era para ter um nível 10 no máximo. O tigre alado ele ruge bem alto, mostrando as suas presas afiadas pronto para atacar.
A fera com asas pula com tudo pra cima do lobo, iniciando um combate. O lobo, com cristais nas costas, ele ruge de volta sem sentir medo. No movimento rápido, o lobo morde o pescoço do tigre com força total. O nosso protagonista fica com a boca aberta nessa reviravolta inesperada. Então o Peter observa que o lobo estava comendo o tigre e usa sua detecção de novo para ver que bicho era esse. O status do lobo estava um absurdo e o rank era 70 a 84 e o poder já estava no 85. Ele pensa que o lobo era muito forte, que não deveria estar ali, então precisava mover ele de mapa. O lobão encara o Peter e começa a rosnar abaixo, mostrando seus dentes afiados. O nosso herói ele decide então deixar o lobo poderoso bem ali mesmo, sentado atrás dele. O Peter sente algo estranho e olha para cima bastante desconfiado. O lobo cinzento salta para cima dele com tudo, mas o Peter ativa a sua proteção. A pata do lobo bate nas mãos do Peter, protegida por energia, até que esses poderes dele eram bastante úteis. Do nada, o Peter estava fazendo carinho na barriga do lobo, que nem um cachorrinho feliz. Ele parece que tinha uma habilidade de adestramento. Isso graças ao seu poder divino, que era muito útil e deixava as feras mansas e obedientes. Ele senta numa pedra e dá um sermão para as feras sobre disciplina e os seus postos de figura. As criaturas parecem que gostaram bastante dele, e essa habilidade de domar feras era bastante útil. O Peter manda todas as feras de volta para suas áreas designadas, e dessa forma elas vão embora. Ele usa uma interface azul projetada para planejar a distribuição das feras por níveis. O mapa mostra as zonas de níveis e ele procura onde colocar as criaturas de nível 1 até o 5. Ele encontra então um rato comum e pensa se ele servia para alguma coisa. Ele pega o ratinho pelo rabo e estranha que esse bicho parece ser muito fraco. Os status do ratinho era bastante baixo, era perto do zero, e ele acha que era até inadequado para usar ele em treinamento. Porém, com os olhos brilhando, ele tem uma brilhante ideia. Ele segura o rabo ali do ratinho e começa a balançar ele. Sentado na pedra, ele começa a modificar o rato com os seus poderes, e começa até a ouvir o barulho ali do ratinho. Nesse instante surge então um rato mutante, e ele era mais forte, agora ele não era só no rank 0, ele tinha o rank 44 de poder. O nosso herói ele aprova essa criação bizarra e até faz um joinha. Ele observa a vila de cima pensando se está pronta, mal sabe ele que criou o monstro mais zoado para os jogadores. Com tudo pronto, era hora de chamar os jogadores e a cena foca no planeta Terra de longe. A visão aproxima mostrando a cidade moderna na Terra, no nosso mundo real. Um jovem vê o anúncio desse jogo no seu celular, e as telas dos celulares e dos tablets e até mesmo dos videogames começam a mostrar notificações. O anúncio revela um novo jogo de realidade virtual. Um prédio numa residência à noite estava com a janela meio aberta. Nós vamos até a cena de um prédio residencial. Um cara estava colocando óculos de realidade virtual, e vocês já até devem imaginar o que ele estava se preparando para fazer. A cena mostra uma linda mulher. E o rapaz ele acaba pegando um lenço de papel e colocando em cima da mesa. Pra que será que ele tá fazendo isso, né? Com os óculos de VR, ele dá uma risadinha. E a imagem na tela acaba mostrando uma mulher tirando a alça da sua roupa. E esse adolescente ele tava ali assistindo a mulher fazendo essas coisas. O rapaz fica todo animado com a cena e até faz uns barulhos estranhos. E a mulher continua fazendo seu teatro. Porém, de repente, uma tela de load interrompe a diversão do rapaz. Era um anúncio pop-up de um jogo chamado Nazer, e acaba surgindo ali na tela dizendo que estava num beta aberto. O cara ele fica irritado, pois esse anúncio havia atrapalhado seus momentos preciosos. Ele tenta fechar esse anúncio clicando no X no canto da tela. Porém, ele clica várias vezes com o mouse, mas a propaganda não queria fechar. Ao invés de fechar o anúncio, acaba abrindo um anúncio bem maior numa tela cheia. Furioso, o cara pega esse óculos de realidade virtual e joga longe, e ainda fala que esse anúncio era maldito. Logo em seguida ele decide instalar um filtro de anúncios. O filtro carrega a tela e ele espera ansioso para que funcione. Porém o anúncio do jogo acaba aparecendo de novo e aquele programa não havia funcionado. O rapaz fica furioso e com raiva e bate na mesa dizendo que isso aí é jogo sujo. Ele coloca os óculos novamente pensando que esse anúncio vai sumir e ele vai poder voltar a ver a sua linda personagem. Porém a tela mostra que o vídeo foi deletado por ser adulto demais, digamos assim. Ele retira o óculos novamente, muito irritado com essa situação. Ele relaxa na cadeira pensando que só 50 pessoas no mundo vão jogar esse jogo.
Olhando uma foto antiga do seu pai, ele pensa que ele não poderia descobrir que ele ficava vendo esse tipo de coisa na internet. A cena muda para um prédio da Google à noite, e uma funcionária reporta o estrago do vírus chamado Naser. O CEO da companhia ele escuta esse relatório com atenção. Ele olha o anúncio no PC e questiona se a tecnologia de realidade virtual ela realmente seria capaz de fazer o mundo dessa forma. O celular do CEO ele também toca, era o filho dele, o jogador, e ele notou uma tática de marketing desse jogo. Ele atende o filho e pergunta se era sobre esse sistema de desconexão regional que o pai teria. O Hang He ele desliga o telefone, parecendo considerar o pedido do seu filho. Ele se vira para a assistente e manda ela começar o que ele já tinha falado. A assistente segura um pendrive e olha o tamanho desse pendrive, cê é louco. E lá tinha um programa de desconexão e ela pergunta se eles seriam descobertos. O CEO ele diz com firmeza que assumia toda a responsabilidade pelo que acontecesse. O filho, o jogador, ele desliga-lhe o celular com o ar de quem conseguiu o que queria e vocês sabem muito bem. A tela do computador do rapaz mostra uma contagem regressiva de 6 segundos. Enquanto a contagem estava rolando, a assistente pluga aquele USB na internet e aquele rapaz acaba clicando ali em aceitar no último segundo. O login dele no jogo Noise acontece sem problemas e o seu ID era Stella e ele agradece ao seu pai. Pela janela do quarto, o rapaz vê homens de terno preto entrando numa van parada lá fora. A menina tenta gritar pedindo socorro, mas a sua boca estava abafada e os olhos cheios de lágrima. Os sequestradores mascarados eles carregam a garota desacordada até perto de uma van. Eles seguram a garota com força quando de repente um cara aparece. Esse era o XG, o estudante gênio de artes marciais. Ele tinha aparecido ali e pergunta o que eles estão fazendo. Um dos bandidos ri, dizendo que esse cara é muito otário e chegou ali para se entregar de bandeja. O sequestrador estrala os dedos, ameaçando querer saber se o rapaz vai entrar no carro por conta própria ou se vai entrar à força. Ele até começa a ameaçar o Shinji, falando que os seus amigos vão dar uma ajudinha para ele entrar na van. Um dos bandidos parte para cima tentando dar um soco na cara do Shin. Porém o Shinji ele bloqueia o ataque com facilidade, deixando o bandido confuso, sem entender bolhufas alguma. O estudante então ele aplica um golpe de judô e joga o agressor com força contra o chão. Sem perder tempo, ele dá um chute certeiro e o nocauteia, e o bandido tava lá caído. Um outro sequestrador, que parecia ser mais forte, ele parte para cima do Shinji, e ele consegue agarrar a jaqueta, puxando com força, tentando imobilizá-lo. O Shin ele se vira num movimento rápido, já preparando para contra-atacar. Ele segura o rosto do inimigo com força, antes mesmo que o outro possa reagir. Com um movimento veloz, o Shin ele bate a cabeça do bandido contra o chão. Os dois malucos eles ficam caídos, gemendo de dor perto da van e a luta parece que finalmente acabou. Ele olha em direção à van, imaginando que a garota sequestrada deve estar lá dentro. Mas então uma terceira pessoa encapuzada ela surge parada do lado da porta da van. O encapuzado ele encara o Shin com um olhar gelado. Ele fecha o punho e avança numa velocidade absurda, enquanto o Shin prepara para o ataque. Ele leva um golpe bem forte no estômago e ele sentiu a força do cara encapuzado. Mesmo assim, ele reage e acerta um outro golpe no peito do adversário. Porém, os seus olhos se arregalam de choque ao perceber algo terrível. Uma faca havia sido cravada no seu peito e agora ele estava sentindo mais dor ainda. A lâmina estava muito profunda e ele escutou alguém mandando o encapuzado se apressar logo. Com a mão coberta de líquido vermelho, o Shin ele parece que estava perdendo a vida. Do nada, o Peter aparece sorrindo e disse que finalmente encontrou o Shin. Quase sem forças, o Shin ele aponta para a van e pede para o Peter salvar a garota que estava lá dentro. O Peter pergunta se esse era mesmo o carro enquanto levantava o veículo com uma só mão. Lá de dentro dava para ouvir gritos de socorro, e uma explosão acaba acontecendo dentro do carro, e o Shin ele não conseguia acreditar no que ele estava vendo. O Peter segura a garota nos braços e diz pro Shin que ela está bem. A consciência do garoto começa a sumir e ele sente um cansaço, perguntando se ainda estava vivo. Mais tarde ele acorda numa cama quentinha e confortável. Ao olhar para baixo ele percebe que agora tem o paz e estava com uma camisola. O Shin se senta na cama sentindo um peso estranho no busto e até se pergunta o que estava acontecendo. Ele olha para baixo desesperado e grita perguntando para onde foi o seu querido amigão. O Peter aparece dando aquele sorrisinho maroto e fala para ele não gritar, avisando que a operação foi um sucesso. O sem vergonha se apresenta como Peter, o chefe da Vila Novata, e dá boas-vindas a Shin como novo mestre do salão marcial.
Agora a Shin, ela estava transformada, pergunta se essa vila é o mesmo lugar onde os jogadores iniciantes começam o jogo. O nosso herói ele confirma que sim com um sorriso e estende as mãos dando boas-vindas ao mundo de Neser. Eles ficam conversando na frente do salão marcial e trocam algumas ideias sobre como melhorar o jogo. A Shin, ela se anima e pergunta se eles criaram uma tecnologia parecida com Sword Art Online, e o Peter fala que é isso mesmo. O nosso herói explica que o sistema de combate entre guerreiros e magos parece conforme os jogadores chegam e ele queria que ela ficasse no comando. Ela comenta que o Peter deve ser o professor, já que ele levantou aquele carro com uma mão e ele deve ser de um nível alto. Ela entende e diz que aprendeu bastante sobre a cultura da Terra e como popularizar as artes marciais. O Peter fala sobre crianças que praticam golpes simples e a Shin ela acha que ele não entende muito bem sobre artes marciais. A mestra da lança começa a lembrar das várias classes de lutadores, como espadachins e lanceiros, e se impressiona com tamanha variedade. O sem vergonha sorri e faz sinal de paz enquanto começa a explicar o segundo aspecto do sistema de ranking. Ele fala que os rankings mostram o nível de força dos jogadores e que há várias classes como espadachins, e a Shin ela diz que está pronta porque ela pesquisou sobre as armas. Mas o que ela quer mesmo é saber sobre o sistema de magias e pede para conhecer o Magister que cuida disso. O Peter fica sem jeito e admite que não tem um sistema de magias porque precisam capturar o Magister primeiro. A Shin ela fica chocada porque esse mundo aí tá bastante cru e precisavam trabalhar bastante nele. O nosso prota diz que tem mais uma coisa para deixar com ela e tira algo do bolso. Ele mostra 2 poções vermelhas pequenas e uma outra poção dourada. A loira pergunta surpresa o que poderia ser aqueles itens estranhos. O Peter explica que são remédios especiais de cura para os jogadores e sugere que ela as venda no salão marcial. Ela segura os itens preocupadas, pensando que se alguém vai realmente comprar ou se alguém vai tentar roubá-la. O chefe da vila ele sugere cobrar sobre essas aulas e tarefas, já que eles precisavam conseguir dinheiro com esse jogo. A Shin ela pergunta com um pouco de desconfiança se esses planos não é basicamente sobre enganar os novos jogadores. Porém o Peter ele faz uma carinha fofa e inocente e diz que só tá fortalecendo eles como um bom chefe bonzinho. Ele dá uma piscadinha e confirma que vai deixar essa parte das vendas de remédio com ela. O nosso herói ele dá uma risada falando que precisam colocar um nome bastante genérico nesse remédio. E a mestra marcial esfrega a testa irritada e pergunta qual será o nome desse remédio. O Peter dá uma risada maliciosa, preparando para dar uma revelação genial que ele havia criado. Ele fala que o nome do remédio vai ser Remédios Baseados na Chi, e ela fica extremamente furiosa. Se controlando, ela faz uma última pergunta do porquê que ele mudou o gênero dela depois que o salvou. Ele responde sorrindo que era somente um hobby seu, mas nós sabemos que é porque ele é um sem vergonha. O Peter revela que ele queria construir um harém nessa cidade, e ela ia fazer parte dessa honra. A loira aperta o bastão com força e o Peter se afasta. Os dois se encaram com olhares tensos, prontos para iniciar um combate. A Shin ela avança usando a sua técnica Flor Brilhante. Depois vem a lança dracônica com um golpe poderoso e veloz. Ela usa uma outra técnica e o Peter dá um grito de susto. O nosso herói dá um pulo para longe, desviando, e ela se lamenta por ter sido salva por um sem vergonha. Mudando de cena para a sala do sistema, a entidade observa uma esfera de dados enquanto ouve um barulho. A Nyx se levanta, o olhar surpresa com a interrupção repentina. O Peter ele atravessa a tela voando direto para dentro da sala da garota. Ele cai com tudo no chão, bem de frente da mesa. A Nyx pergunta o que o Peter está fazendo ali no chão. Ele se levanta suado e cumprimenta a sua chefe, dizendo que brigou com a mestra marcial e que ela era bastante forte. E pergunta se estava procurando por ele naquele momento. Segurando a esfera de dados, ela informa que ele produzirá os containers dos jogadores e aqueles 50 serão o trabalho de hoje. O Peter olha a esfera brilhante confuso e pergunta o que diabos é isso que ela acabou de dizer. Ele até fica com os olhos arregalados porque ele não estava entendendo nada. A esfera projeta os dados de um jogador número 1, Huang Quan, que desejava ser uma mulher no jogo. O nosso prota fica tenso ao ver que um jogador homem queria ser mulher e ele esperava que não fosse um cara sem vergonha, já que ele não era um cara sem vergonha. A chefe ela explica que essa esfera é um sistema de administração multidimensional e que ele também vai cuidar do fórum. O Peter bate na mesa confuso, perguntando, como assim fórum? O que é isso? Eu nunca ouvi falar.
A Nix o agarra pela gola e lembra que mandou ele estudar a cultura da Terra e pergunta se ele andou matando aula. Ela queria saber o que ele aprendeu, já que ele jura que não relaxa nos estudos. Todo orgulhoso, o Peter ele começa a citar nome de atrizes de filmes adultos. É isso aí que ele ficou estudando. A Nix, com os olhos brilhantes de curiosidade, pergunta o que mais que ele aprendeu além disso. E na maior cara lavada, ele começa a citar animes que ele assistia, como Sword Art Online, Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. A chefe se senta e diz que vai ensiná-lo a usar fóruns, mas primeiro pede para ele tocar na esfera. O dedo de Peter ele encosta naquela esfera azul e começa a brilhar. Ele vê o fórum repleto de posts e tinha um pessoal falando de hackers e também sobre desconexões. A Nix ela explica que os seus poderes de administrador era envolvendo sobre deletar posts, fixar, banir usuários e também apagar comentários negativos. Mais comentários começam a surgir no fórum e o pessoal estava reclamando da desconexão e também que o jogo estava meio bugado. E eles estavam até desconfiando do jogador Stella. O Peter ele reconhece esse nick de Stella lá no fórum e acha interessante. Ele sorri pensando, já que é assim, vou dar uma ajudinha. Um teclado virtual aparece e ele começa a digitar suas respostas. Ele escreve que pode provar que tudo que a Stella disse é verdade e ainda envia uma risadinha. A Nix puxa ele pela orelha, mandando ele parar de brincar e voltar ao trabalho. Ele concorda na hora, dizendo, tá bom chefe, vou fazer o que você está mandando. Ele suspira ao ver que seus esqueletos estavam trabalhando. Ele fica pensando que embora o seu trabalho fosse chato, ficar ressuscitando belezas como essas mulheres era uma bênção. Depois ele foca na ficha desse jogador chamado Juan Quan. O pedido ali de aparência do jogador chamava a atenção. Com um sorriso e a mão brilhando, ele diz, deixa comigo jogador, eu vou satisfazer os seus desejos. Usando seus poderes, o Peter ele cria uma bela personagem feminina, utilizando o vestido branco e alguns detalhes azuis. Ele se gaba pra Nix, falando que ele era um verdadeiro gênio. A garota aí do sistema ela só olha aquela data, e faltava um dia para o início do beta fechado do jogo. Enquanto o Peter ele trabalha nos esqueletos, uma nova ficha de jogador aparece na interface. Jogadora número 2, Hang Jia, quer o cabelo preto brilhante e uma pele branca e radiante. E o jogador 3, Ling Guo, ele quer ser algo grandioso. O Peter surta com esses pedidos e já começa a pensar bobeira. Ele tenta se acalmar pensando que deve haver algum jogador normal no meio disso tudo. Porém, o quarto jogador acaba se registrando, Rico Winch, e ele queria um rosto bonito e gracioso, como se tivesse sido beijado pelo diabo. O nosso herói ele perde a paciência, falando que essas pessoas do mundo dos humanos eram verdadeiros malucos. Então ele passa 2000 anos fazendo esses personagens. A Vila Novata agora aparece pacífica, com aldeões trabalhando calmamente. Uma aldeã ela percebe que do nada escureceu. Os moradores olham para cima e veem uma sombra enorme bloqueando o sol. O Peter ele tá esgotado no chão, bastante cansado e ficava reclamando dos jogadores que estavam pedindo para fazer os personagens. Ele se levanta, lembrando que hoje os jogadores iriam chegar, então ele precisava preparar as missões e os NPCs. Ning corre até ele, chamando o chefe da vila, por favor vem aqui. Ela estava desesperada, por favor chefe, um desastre está acontecendo. Uma pata gigante com garras afiadas acaba pousando na vila. Era um enorme dragão, o chamado Sunderer, e ele era do nível 85 e tinha um rugido avassalador. Os moradores começam a entrar em pânico pedindo socorro, enquanto o dragão se prepara para o ataque. A criatura ataca com uma caudada e também com uma baforada de fogo, destruindo parte da vila. O fogo consome as casas e as plantações, isso porque o jogo nem começou ainda. O Peter ele aparece com uma expressão séria e avisa ao dragão que ele havia passado dos limites. Então o nosso herói ele surge no meio do fogo para encarar aquela criatura. Os aldeões eles haviam avistado o chefe e começam a gritar de alegria. Ele pousa suavemente bem na frente do dragão Sunderer, com uma pose impressionante e muito extravagante. Ele encara o monstro e diz que, mesmo sem entender tudo, ele deveria respeitar os mais fortes. Então ele grita pro dragão o respeitar e começa a pisar com força. O dragão ele acaba levando esse golpe poderoso e até afunda a cabeça no chão. O choque do golpe é tão forte que os aldeões são lançados para longe. O Peter ele salta da cabeça do dragão, ordenando que ele vá embora imediatamente.
Virando-se de costas, ele diz que a fera perdeu os instintos e que agora só atrai o azar, mas o dragão ele ruge com fúria e prepara para dar uma outra baforada de fogo. O Prota ele se vira surpreso pela audácia desse dragão. Então a criatura ataca com a cauda, acertando o Peter em cheio e ele leva esse golpe, sendo lançado para longe. O impacto faz ele voar que nem um boneco, e algo escuro passa voando em alta velocidade na direção do Peter. Uma mensagem do sistema aparece e fala que o beta fechado de Nicer acabou de ser aberto. O Peter dá um sorrisinho maroto e avisa pro pessoal ficar ligado que o jogo vai começar. E aquilo não passava de uma encenação para propaganda do jogo. A Nixie, usando um óculos e um megafone sentada como diretora, ela grita para eles cortarem as filmagens. O Peter lhe enxuga o suor e estava exausto e fala que atuar não é nada fácil, pois ele quase havia partido dessa para melhor. A chefe ela explica que a expansão agora envolve a Terra e os jogadores que vão chegar ao meio-dia. O nosso herói ele fica animado, falando que ele esperou muito por isso e já até tem uma missão ali pronta. A Nixie ela elogia por ele ter feito os planejamentos e enquanto isso ele fica observando ali as reações online. Tinha vários comentários que estavam elogiando o dragão, falando que ele era muito bonito e realista. Outros ainda estavam comentando aquele personagem, falando que ele parecia ser algo lendário. Alguns ficaram surpresos com aquele chute brutal e até falaram que o dragão era um coitadinho. Um jogador loiro leu os comentários achando tudo isso maluco. O Peter congela de susto ao ver que a sua versão bonita estava sendo refletida ali na esfera. Ele fica sem entender e pergunta por que ele não tá com a sua aparência normal, ele tá diferente ali no jogo. A Nixie responde que era ele mesmo, porém ela fala que no vídeo o pessoal chama ele de Unbounded, que é porque ele é muito feio. Ela ainda explica que caras bonitos atraem um público maior e por isso que precisavam mudar a aparência dele. Ela sugere que ele use essa aparência falsa, já que a visão atual dele parece ser muito michuruca. O Peter fica em choque, falando que ele não é medíocre como ela tá dizendo. Porém, essa humilhação bateu muito forte na cara dele, coitado. Um aldeão aparece correndo preocupado, perguntando pela filha que estava desaparecida. O sem vergonha manda o pai ali se acalmar, garantindo que a menininha ela é parte importante da missão inicial. A cena corta para a floresta, onde uma garotinha grita por socorro no alto de uma árvore. Ela estava apavorada, chorando muito e estava tomada pelo medo. Ela acusa o Peter de ser um mentiroso, dizendo que ele a largou no meio dos monstros. O pai continuava angustiado, mesmo com o Peter tentando tranquilizá-lo. O nosso herói ele sorri e garante que em breve alguém cuidará da segurança da menina. A cena volta para a Terra no quarto do Sterling e ele estava vendo o beta fechado prestes a começar. O maluco aí estava animado para jogar o jogo e estava contando os segundos. Ele coloca os óculos de realidade virtual, ansioso para explorar tudo que esse jogo tinha a oferecer. A tela de login surge e ele digita rapidamente a sua senha. Ao meio-dia em ponto, o login é aceito com a mensagem "Bem-vindo a Nesser", carregando o jogo. A tela começa a carregar o game, e a visão do jogador se abre na Vila dos Novatos, tudo iluminado e vibrante. Ele olha para as próprias mãos e nota que estão delicadas demais. Ao olhar para baixo, ele se espanta ao perceber que o seu avatar era uma garota. Os olhos azuis do avatar se arregalam e ele não esperava por isso. A sensação era incrivelmente real e o nome do seu personagem era Stella e estava no nível 1. Ela sorri de forma maliciosa, pensando que vai tirar a vantagem dessa situação, já que seu personagem é feminino. A moça se aproxima de outro jogador por trás, achando tudo muito divertido. De repente, uma mão bem grande toca no seu ombro e ela solta um grito fininho. Cosmic fica toda sem graça e solta uma risadinha nervosa. Um jogador musculoso aparece sorrindo e se apresenta como Vanguard, e ele também estava no nível 1, é claro. Ela responde dizendo que é Stella e usa uma voz meio masculina para poder disfarçar. Vanguard fica impressionada e pergunta se ela é o famoso cara do fórum. Uma outra jogadora aparece e ela se apresenta falando um oi, e o nome dela era Your Majesty. Logo depois, outros dois jogadores chegam, que era o Chase e o Anti-Mage. A Majesty ela olha ali pro Anti-Mage e pergunta se ele é o tal do Anti-Second Floor. A Stella pergunta curiosa quem seria esse Anti-Second Floor. E o Vanguard fica meio sem graça e disfarça dando uma tossida. O Anti-Mage ele ri e explica que sempre ficava em segundo lugar nos fóruns dos jogos. Um grupo de jogadores ouviu um barulho de tic-tac vindo de algum lugar. Uma notificação apareceu dizendo que havia 50 jogadores online, mas a Cosmic ela só havia 4 pessoas.
O Vanguard se desculpou, dizendo que talvez estivesse bloqueando a visão dela por ele ser muito grande. Os olhos azuis da moça se arregalam quando ela olha pra frente. Ela tinha visto uma multidão de jogadores surgirem do nada, causando uma bagunça. Foi anunciada essa missão para os novatos, que era resgatar a garotinha chamada Luna que estava na floresta. O Vanguard viu umas pegadas no chão e disse que eram da Luna, sugerindo que deveriam seguir. Empolgados, eles gritaram que iriam salvar a Luna e seguir os seus rastros. Em outro lugar, um grupo diferente de jogadores estava super empolgado com esse mundo novo e o jogo parecia ser muito realista. Uma mensagem avisou para eles focarem na missão principal, mas eles não deram muita bola. Esses jogadores eles decidiram ir direto para a vila, ignorando totalmente o pedido de resgate. O Peter ele assistia tudo de longe, irritado, dizendo que humanos não sabem escutar conselhos. Ele reclamou, perguntando por que foram para a vila se o objetivo era salvar a Luna na floresta. Ele até resmungou para Nixie, dizendo que agora eles iam ter que se virar com as próprias escolhas. De repente o chão tremeu com força bem onde o grupo estava. A terra começou a se abrir bem debaixo dos pés dos jogadores. Uma mão monstruosa com garras surgiu na rachadura, assustando a galera. Um jogador disse que quase teve um infarto porque ele achou que era só um rato. Uma explosão forte veio lá de dentro daquela fenda. Os jogadores eles ficaram completamente desesperados com o que estavam vendo. A câmera mostrou de perto uma boca gigante de um rato monstruoso. Esse rato agarrou um dos jogadores enquanto os outros gritavam para correr. O jogador que foi capturado, pobre coitado, ele ficou com uma expressão de pavor no seu rosto. E a criatura ela esmagou a cabeça do jogador com uma mordida bastante feroz. Um outro jogador gritou dizendo que a cabeça dele tinha sido arrancada e mandou todo mundo fugir. A jogadora olhou para trás em desespero, dizendo que agora já era tarde demais. Os outros sobreviventes ficaram cercados por várias criaturas e começaram a implorar para não serem atacados. 2 jogadores ficaram paralisados de medo, sem conseguir se mexer ou sem conseguir fazer nada. 2 jogadores ficaram paralisados de medo, sem conseguir se mexer ou sem conseguir fazer nada. Em outro lugar, o grupo da Cosmic escutou os gritos e viu uma notificação de mortes acontecendo. A Majeste ela também ficou assustada e perguntou se aquele mundo também tinha perigos de verdade. A Estela ela levantou a mão com seriedade e pediu que todos parassem ali mesmo. Ela disse para ignorarem os gritos porque tinham outros problemas maiores para resolver. Um monte de ratos enormes passou correndo bem perto dali de onde eles estavam. A Cosmic ela ficou séria e avisou que o grupo deles tinha seus próprios problemas. A cabeça de um rato gigante apareceu e ele virou o corpo inteiro e ficou encarando o grupo da Estela. O Chase ele ficou com medo de morrer e a Majeste ela também notou que aquele rato parecia ser forte. A jogadora loira passou correndo e gritando para saírem da frente. Ela deu um chute potente bem na fuça desse rato, acabou derrubando ele. Outros jogadores, eles ficaram apenas olhando surpresos. E esse personagem achou que ele era super poderoso e os outros também ficaram admirados. Pobre coitado deles. O Vanguard ele fechou seu punho, parecendo que estava um pouco pensativo. Então ele deu um socão numa pedra que estava ali perto, quebrando ela em pedaços. Ele explicou que os corpos deles eram muito mais poderosos dentro daquele jogo e não era como se fosse no mundo real. E Chase entendeu que se sentia muito leve, e a Majeste também comentou que ela parecia que dava saltos mais altos. O grupo encarou o rato monstro de novo, e agora parecia que eles estavam mais corajosos. O nosso protagonista estava escondido comendo batatinha frita, e comenta que essa galera não parecia ser tão idiota assim. O grupo dos jogadores conseguiram derrotar o rato gigante e ficaram comemorando. O Peter ele observa de longe, satisfeito por ver eles se darem bem. A Estela avisou que as pegadas terminavam naquele ponto, e o Peter gostou da reunião do grupo. Uma voz fininha chamou, dizendo bem baixo, "Eu estou aqui!" Eles olharam para cima e viram que a Luna, aquela garotinha perdida, estava no alto da árvore. A Estela achou que a menina estava muito alto, e o Vanguard concordou, dizendo que seria difícil subir até lá. A Luna ela começou a chorar aliviada, porém ela ficou xingando o chefe da vila, que era o Peter, falando que ele era um idiota. O Vanguard ele ficou todo sem graça com a reação daquela garotinha. Ele perguntou para o grupo se alguém sabia escalar as árvores, ou se tinha algum alpinista. A Estela junto da Majeste começaram a balançar a cabeça, dizendo que não sabiam. Um jogador monge apareceu sorrindo e disse para deixarem com ele. Eram Ashura e Lilith, ambos estavam no nível 1, e Ashura comentou que conseguia chegar lá rápido.
O Vanguard reconheceu a Ashura e a Lilith como sendo jogadores de antes, e o Ashura se posicionou na frente da árvore enorme, pronto para escalar. Ele deu um passo bem rápido, firme em direção àquela árvore. Ele conseguiu subir pela lateral do tronco. Ele cravou seus dedos com força para poder se firmar, e dessa forma continuou escalando com as suas garras afiadas. Enquanto isso, Peter estava observando tudo de longe enquanto o cara escalava a árvore. Comendo salgadinho, ele se pergunta se essa era a técnica Dedos de Buda. Os olhos do Peter mostram uma curiosidade sobre essas habilidades que ele nem tinha programado no jogo. Outros jogadores desejavam sorte para o Ashura, enquanto Peter ria com o seu grupo. O sem vergonha estava se perguntando se tinha alguma missão de fontes termais e nem estava ligando para o resgate. O Peter achou os humanos frios demais por não darem importância para uma garotinha fofa. O Ashura finalmente alcançou a Luna e perguntou se ela estava bem. Ele sorriu com gentileza para a garotinha, dizendo para ela não ter medo, pois ele iria salvá-la. Ele estendeu a mão para a garota assustada, pedindo para que ela confiasse nele. A Luna olhou para a mão do rapaz e ficou um pouco hesitante, porém ela se sentiu segura e acabou estendendo a mão. O Ashura puxou a menina para perto, envolvendo ela em um abraço apertado. Ele a segurou firme e avisou que iriam descer, pedindo para que ela se segurasse com força. O monge começou a soltar os dedos que estavam cravados na árvore. Ele desgrudou totalmente das mãos e começou a descer. O Ashura desceu deslizando tão rápido que nem deram para ver direito. Ele pousou no chão ofegante e olhou para trás enquanto gotas de suor escorriam. O Vanguard comentou que o Ashura parecia esgotado e que precisava ajudá-lo. O rapaz explicou que mesmo que ele fosse forte, ele ainda gastava energia fazendo essas coisas. Ele estava focando o máximo quando ele ouviu o galho começar a estralar. O monge estava se forçando ao máximo quando ele ouviu o galho começar a estralar. Ele entrou em desespero e percebeu que o galho não aguentaria o peso deles. Então o galho se quebrou e os dois despencaram em queda livre. Os jogadores gritaram apavorados ao ver que o Ashura e a Luna estavam caindo. A Luna começou a gritar em pânico, dizendo que ela ia morrer. O Ashura estava sem estamina e ele entendeu que não ia conseguir ficar escalando por muito tempo. Mesmo caindo, ele tentou tranquilizar a garotinha, falando que ela não precisava ter medo, pois ele iria protegê-la. Ela se agarrou com força, fechando os olhos. O Ashura despencou velozmente, abraçado com a garotinha, para que ela não pudesse se machucar. Lilith e Majeste, eles gritaram seus nomes, olhando para cima, tomados de preocupação. O Vanguard ele ficou ali com firmeza, preparando para segurar eles. O jogador forte acabou agarrando os dois no ar, salvando eles por um tris. A mão de Vanguard se firmou no ombro de Ashura, garantindo que eles não se machucassem. Ele tinha conseguido salvar os dois, impedindo um grande acidente. O Peter, escondido, ele desfez a magia e agradeceu por não precisar ter que intervir. O sem vergonha coçou a cabeça, admitindo que quase agiu antes do Vanguard. O grupo correu até eles e a Lilith perguntou se Ashura e a Luna estavam bem. O monge agradeceu o Vanguard, dizendo que estava bem e pediu desculpas pela preocupação. A Lilith sorriu para Luna, oferecendo levar ela de volta para a vila. A Luna agradeceu com os olhos cheios de lágrima, emocionada com a ajuda deles. Um pássaro gigante sobrevoou o grupo, seguido por um bando barulhento. Penas vermelhas caíram enquanto a Cosmic e a Majeste olhavam confusas para o céu. A Luna até entrou em pânico, dizendo que vieram atrás dela por causa do tesouro roubado. Os jogadores ficaram surpresos ao ouvir ela falar sobre esse tesouro da Rainha da Montanha. Uma forte explosão levantou terra e pedras bem perto deles, assustando todo mundo. Uma manada de criaturas diferentes começou a correr pela floresta em desespero. Feras místicas, como um tigre alado e uma serpente gigante, surgiram com uma força avassaladora. O Chase perguntou o que era aquilo, enquanto a Majeste parecia apavorada. O Peter ele espreguiçou sorrindo, parecendo pronto para o que estava por vir. Ele até sorriu animado, achando que o jogo finalmente ia começar a ficar divertido. Pássaros gigantes começaram a atacar, parecendo que estavam enlouquecidos. Os jogadores olharam para o céu e viram uma horda de pássaros vindo em direção deles. Um tigre branco alado com um chifre acabou surgindo, rosnando enquanto aproximava. A fera mística encarou o grupo, deixando todo mundo tenso e em alerta. O Vanguard ele gritou chocado que era um tigre com asas, e isso aí era bastante amedrontador. Um dos pássaros gigantes voou direto na direção do grupo que estava fugindo gritando. A Luna ergueu a Lilith rapidamente, colocando ela nas suas costas para poder correrem mais rápido. A garotinha pediu para Lilith segurar firme e se preparar para fugir. O tigre rugiu e os pássaros atacaram, e todo mundo começou a gritar em pânico para correrem.
A Stella correu olhando para trás, vendo o tigre vindo na direção dela. A moça se perguntou desesperada por que o tigre só tá focando em mim. O tigre alado avançou mostrando garras enormes. A fera deu um salto, mas a Stella conseguiu desviar no último segundo. A Cosmic correu em direção a cipós que estavam pendurados nas árvores. Até que ela estava se saindo bem nessa fuga. Ela pulou alto e agarrou um cipó, balançando com agilidade para tentar escapar. Stella se lançou pelo cipó como uma verdadeira Tarzan, fugindo do tigre. Ela pousou com firmeza num galho que estava lá no alto e parecia até uma heroína. Agachada no galho, ela observou o pessoal lá embaixo que ainda estava correndo em pânico. O Vanguard olhou para cima, irritado, perguntando se ela estava falando sério mesmo. E a Stella ela ficou surpresa consigo mesmo, tentando entender como que ela conseguiu para dar um pulo tão alto desse. Um pássaro monstruoso, gigante, surgiu atrás dela, soltando um grito bem alto. A ave tentou agarrá-la com as suas garras enormes, bem ali no galho onde ela estava. Ela se virou irritada, resmungando porque esses monstros só estavam focando nela. A Stella começou a correr entre os galhos, dizendo que ela precisava escapar o mais rápido possível. Ela sorriu ao sentir que ela estava muito veloz e parecia que ela tinha uma força fora do normal. O pássaro gigante ficou parado observando enquanto ela fugia dali. A ave então abaixou a cabeça, dando a entender que tinha mudado o foco do seu ataque. O Chase olhou para trás, notando que o pássaro agora mirava outra pessoa. Ela entrou em pânico total ao ver que esse pássaro gigante estava vindo em sua direção. Eles sempre focavam os que pareciam ser mais fracos. As garras afiadas do pássaro agora estavam agarrando a sua roupa. Vanguard gritou para que Chase se abaixasse. E a moça caiu para frente, gritando por socorro enquanto ela estava sendo atacada pelo pássaro. O Vanguard ele conseguiu reagir na hora e segurou a pata do pássaro com as duas mãos bem firme. A ave começou a ser surpreendida com essa força do maluco, e com o pássaro em mãos, ele começou a bater no bicho para tudo quanto é lado. Chase agradeceu emocionada, chamando o Vanguard de irmão, e ele pediu que voltasse para a vila. A horda de monstros rugiu com fúria, avançando atrás do grupo em fuga. O Peter ele lembrou que tinha visto alguns jogadores apenas olhando de lado antes. Aqueles mesmos jogadores agora corriam desesperados, gritando para todo mundo fugir dali. O sem vergonha estralou os dedos com um brilho estranho, como se tivesse uma ideia maligna. O trio de jogadores continuou correndo pela floresta tentando escapar do caos. Um deles tropeçou feio caindo no chão enquanto ainda tentava correr. No chão, o jogador olhou para trás confuso, perguntando o que estava acontecendo. Atrás deles, o chão começou a rachar de repente, formando uma fenda enorme. Os três jogadores mais azarados, eles acabaram despencando do buraco, gritando bastante. Eu tenho certeza que você que é um azarado também ia se dar mal. O Vanguard se livrou ali na hora, gritando que iria salvá-los, e a Ashura ficou surpreso. O Anti-Mage que estava meio sumido, ele disse que isso é tarde demais, e que era melhor eles voltarem para a vila. A cena corta para a tranquila vila dos novatos. A vida seguia normal por lá, com moradores e crianças brincando todos felizes. A Majeste parou preocupada, dizendo que a Horda destruiria a vila daquele jeito. O Anti-Mage tentou acalmar, dizendo que eram só NPCs, e a missão era devolver a Luna. O Vanguard não aceitou, insistindo que tinham que proteger os inocentes da vila. O grupo parou de correr, e começaram a ter uma visão lá de cima do campo. A Lilith ela sorriu gentilmente para Luna, e pediu que ela fosse para casa primeiro. Ela disse para deixarem aquela horda de monstro com eles, que eles iriam dar conta disso. O Vanguard até ordenou para todos defenderem a entrada da vila, custe o que custar. O Peter, escondido, ele pegou um lenço amarelo e pensou que aquilo não foi nada mal, parecia até mesmo cena de filme. Ele até enxugou essas lágrimas de crocodilo com aquele lencinho, nada falso esse nosso protagonista. Ele decidiu que era hora de agir agora sim. Uma aura azul acaba surgindo e a aparência do Peter começou a se transformar ali mesmo. Ele apareceu na sua forma de Unbounded, que era aquela forma loira lá, um pouco mais bonito, digamos assim. Ele falou que era o fim da missão dos novatos e os jogadores junto dos monstros ficaram se encarando ali na entrada da vila. Nuvens escuras começaram a se juntar no céu, pronto para formar ali a batalha final. Raios amarelos começaram a cortar o céu e os trovões estavam iluminando todo o local. A figura de Unbounded, que era o Peter ali, surgiu entre os raios e aquilo até parecia ser um espetáculo. Ele pousou cercado por eletricidade e estava usando uma máscara. O Vanguard apontou surpreso e Cosmic comentou que achava que ele tinha uma aparência um pouco familiar. A Majeste então reconheceu ele na hora, era o cara bonitão do vídeo promocional do jogo.
O Unbounded, que é o Peter, ele tocou o chão com elegância, pronto para mostrar para que ele veio. Ele ficou de costas para os jogadores em uma pose bastante boladona. Ele levantou a mão devagar, parecendo que ia preparar uma habilidade especial. A sua mão brilhou com uma energia dourada e ele encarou os monstros com seriedade. Uma espada de luz acabou caindo do céu, atingindo a horda com a sua força devastadora. A luz intensa cegou os jogadores, que instintivamente cobriram os olhos. E Vanguard abaixou os braços devagar quando ele percebeu que aquela luz havia desaparecido. A fumaça se dissipou, revelando toda a destruição, e o poder desse cara não era nada normal. O Unbounded ele estralou os dedos e uma barreira amarela surgiu em alta velocidade. O Vanguard junto dos outros ficaram chocados, já que essa barreira protetora parecia ser poderosa. Ele explicou que a barreira solar protegeria a vila, impedindo as feras de se aproximarem. O Unbounded avisou que não expulsou os monstros por causa deles, os forasteiros. Ele estava fazendo o papel de um NPC importante e falou que ele estava ali para proteger o povo da vila. Ele ousou derrotar os jogadores caso eles prejudicassem os aldeões. E esse herói mascarado virou de costas e começou a se afastar do grupo. A Lilith gritou: "Espera, eu tenho uma pergunta." O Peter ele ficou parado, um pouco tenso, já que ele não estava preparado para responder perguntas. A loira foi curta e direta, já perguntando se por acaso ele tinha uma namorada. Vanguard e Stella ficaram completamente chocados, né? Como assim? Será que ela não percebeu que esse é um NPC do jogo? O Unbounded ele ficou em silêncio por um instante, sem responder. Ele virou a cabeça decepcionado e resmungou: "Que chato." E ela ficou triste. Usando uma técnica de teletransporte, ele começou a desaparecer. Ele sumiu completamente, refletindo que ele queria muito ter uma namorada, porém ele não poderia, já que a Nixie não ia deixar. A cena mudou para o quarto do Peter e ele voltou à sua forma original. A capa e as roupas normal dele reapareceram e ele voltou a ser o que ele era antes. Parecia que ele estava um pouco desanimado. Ele começou a chorar, né? Por que eu recusei uma garota fofa? Eu quero uma namorada muito fofa que nem ela, ele começou a dizer. A Luna entrou chutando a porta e gritando: "Chefe, você é um cara muito malvado." Ele tomou um baita de um susto. A garotinha estava chorando, dizendo que ele deixou ela sozinha e isso foi muito assustador. O Peter fez carinho na cabeça dela, tentando acalmar a garota. Ele pediu desculpas e sussurrou para ela não contar para ninguém que esse era o segredo deles. A Luna resmungou que ele fez bullying com ela e que não estava nada feliz com isso. O Peter ele vasculhou as roupas procurando algo com pressa. Ele tirou um ursinho de pelúcia remendado e ofereceu pedindo perdão. A Luna olhou surpresa para aquele ursinho e percebeu que era dela. Então ele sorriu e explicou que o ursinho quebrou e ele pediu para a costureira consertar. A menina ela encheu as bochechas tentando não rir, achando graça dele. Ela não conseguiu se segurar e acabou rindo, dando um abraço no ursinho e logo em seguida perdoou o chefe da vila. Ela concordou com o pedido dele e o grupo de jogadores finalmente chegaram na vila. A Majeste ela chamou a atenção de todos e ao ver o Peter, a Lilith perguntou quem era ele. O Peter apareceu com a Luna e disse que eles salvaram ela e o mestre em Valen havia contado. A Stella pergunta quem é você, encarando ali o chefe da vila. O nosso herói ele sorriu e se apresentou como Peter, o chefe daquela vila onde eles estavam. Os jogadores ficaram chocados, né? Como que um jovem como esse era um chefe de uma vila e isso acabava quebrando a imersão. O Vanguard e Cosmic ficaram zoando, achando que ele era filho do chefe e isso deixou o nosso protagonista bravo. Ele ignorou essa zoação e ofereceu trabalho e moradia como recompensa. Ele pegou o livro de Luna e o objeto começou a flutuar e a brilhar, prometendo que ia ensinar a eles um feitiço. O Vanguard ele perguntou todo empolgado que tipo de magia era aquela. E o Peter ele sorriu, né, com bastante mistério e revelou que o nome da magia era técnica de reconhecimento. Uma notificação apareceu e era a Nixie chamando a atenção dos jogadores. A Sistema ela anunciou que a missão dos novatos foi concluída e desejou um parabéns e um ótimo beta fechado para eles. Mesmo assim, um outro aviso surgiu: morrer para Valen, o protetor da vida, ainda causaria a expulsão do jogo. O Peter ele fechou o livro e explicou que a técnica mostrava o nome, nível e habilidade dos alvos. Ele continuou dizendo que ao subir de nível, novas magias seriam liberadas e o uso ficaria um pouco melhor. O nosso herói ele pareceu sorridente na entrada da vila como chefe e se ofereceu para tirar dúvidas.
Ele deu boas-vindas a todos e fez uma prece ao deus Nesser, pedindo força, e ativou a sua nova técnica chamada Recon. A moça ficou toda radiante, gritando que havia conseguido, e mostrou que ela aprendeu a usar essa habilidade. A janela exibiu os status dela, que eram bastante ruins por sinal. Ela era bastante comum, lenta, fraca e burrinha, pelo menos ela era bonita. O Vanguard e a Chase eles caíram na risada com esses atributos ruins dela. A Cosmic ficou revoltada, achou que aquele reconhecimento era um absurdo, né? Como assim eu tenho essas habilidades tão medíocres? Uma notificação apareceu lembrando eles que o jogo Nesser era um jogo em 6D, ou seja, ele era muito real. A Nixie ela pediu paciência e também pediu para que eles ouvissem o chefe da vila. O Peter lhe sorriu com gentileza e disse que sabia técnicas médicas e que podia curar os feridos que fossem trazidos até ele. Ele ainda explicou que a vila era pequena, mas tinha de tudo, como tavernas, lojas de roupas e também uma forja. Ele também mostrou o salão de artes marciais e uma loja de armas, dizendo que ali podiam encontrar trabalho. O chefe ele ainda sugeriu que descansassem na casa de algum aldeão ou em alguma pousada, mas não era para eles ficar dormindo na rua. A Stella perguntou curiosa o que podiam fazer ali na vila e pediu uma explicação melhor do chefe. O nosso protagonista ele respondeu com um sorriso esperto e disse que podiam procurar empregos nos lugares que ele já tinha falado antes. Ele mencionou o Alfred, que era o ferreiro, e também Pudgy, que era o açougueiro, ambos estavam precisando de aprendizes. O Gordon ele aceitava ajudantes para limpar monstros, e o Garrick junto da sua filha estava precisando de ajuda na taverna. Tinha muita coisa para fazer e quem quisesse podia sair se aventurar ou treinar com a Shin nas redondezas. O nosso prota ainda sugeriu caçar ratos e vender a carne e a pele para o açougueiro. Mesmo assim, ele recomendou que ninguém saísse da vila por enquanto, e isso acabou confundindo os jogadores, eles não estavam entendendo mais nada. Ele ainda continuou explicando de forma fofa que conseguia curar, mas não se a pessoa fosse desmembrada fora da vila ou algo assim. A Majeste ela perguntou onde guardavam os itens e como funcionava o inventário dentro do jogo. O Anti-Mage ele reclamou que estavam sem grana para poder pagar a pousada, e a Cosmic ela ficou furiosa por ter que trabalhar. O Peter lhe deu uma risada dizendo que o inventário não existia e que cada pessoa carregava o que conseguisse. A Majeste, com um jeitinho, ela falou que tinha mais uma pergunta, e o Peter ele sorriu e falou que responderia tudo com calma. Então os jogadores começaram a fazer várias perguntas idiotas, tipo como que funcionava o sistema de XP e se por acaso o meleca de nariz também causava dano. O Peter ele ficou extremamente irritado, pensando como que essas pessoas são tão ignorantes. O Vanguard pediu para Luna levá-lo até o açougueiro Pudgy, e ele até ficou feliz por ela ter aceitado. O Vanguard pediu para Luna levá-lo até o açougueiro Pudgy, e ela aceitou feliz acompanhando ele. A Luna saiu correndo na frente, gritando toda animada ao nome do tio Pudgy. O açougueiro reconheceu a menina e perguntou aonde ela tinha se metido, dizendo que o pai dela estava procurando. O Vanguard pediu para o açougueiro que ensinasse ele a cortar carne, e foi aí que o Garrick apareceu gritando o nome da sua filha. O pai abraçou a garotinha com força, perguntando onde ela estava e se por acaso ela havia se machucado. A Luna começou a chorar, aliviada, e ficou ali abraçada com seu pai, dizendo que ela estava em segurança. Ela contou que quase não conseguiu voltar, e o cara ficou gritando o nome do Peter. O nosso herói entendeu que a Luna contou tudo e percebeu que o Garrick queria acabar com ele. O nosso herói ele ficou rindo meio nervoso e perguntou se o Garrick queria resolver aquilo ali mesmo. O Garrick respondeu que o Peter sabia muito bem o que ele havia feito e o nosso herói pediu a ele um instante para resolverem isso depois. O sem vergonha ele se virou para os jogadores com um sorriso e dispensou todo mundo, dizendo que precisava falar com alguém. O Peter forçou todo mundo a abandonar o jogo, e os avatares começaram a brilhar e caíram no chão, desconectando. O Peter se virou novamente pro Garrick, que continuava bravo. O nosso herói falou, tá bom, tá certo, vamos conversar. Ele caiu de joelhos e começou a fazer uma reverência profunda, extremamente exagerada. Ele se curvava sem parar, super rápido, bem na frente da casa do Garrick, pedindo perdão. O pai ele ficou confuso, sem entender por que o chefe da vila estava agindo daquela forma meio maluca. O Peter segurou a mão do Garrick, que estava com um cutelo, e começou a pedir desculpas de coração. Ele implorou, dizendo que usou a Luna para salvar a vila, e pediu para ele guardar o cutelo e não eliminá-lo. O Garrick suspirou e disse que deixaria passar dessa vez, porque a sua filha estava bem, e isso era o mais importante.
Então nosso herói se levantou e prometeu que vai pensar melhor nas próximas missões, para não causar problema pro pessoal no vilarejo. O pai aceitou e disse que confiava nele, e em seguida ele se virou e voltou para sua casa. O Peter ele ficou observando o Garrick se afastar, apontando para ele de longe meio pensativo. Ele até bocejou, falando que ele estava muito cansado e por hoje já bastava. Ele abriu a porta do quarto e acendeu as luzes e pulou direto na cama. O sem vergonha até abraçou um travesseiro gigante com uma estampa de waifu. Ele estava um pouco confuso, como se ele tivesse esquecido de fazer algo hoje. Por fim ele acabou desistindo de tentar lembrar e pegou seu mangá e começou a ler. A cena voltou para a Terra no Vale do Silício à noite, com prédios altos brilhando. Uma reunião importante estava acontecendo e um homem falava sobre o objetivo, que era analisar o jogo Nesser. Um outro homem fala que era impossível existir um jogo holográfico de realidade virtual daquele nível. Ele explicou que faltava materiais, chips e até mesmo software e levaria décadas para desenvolver um jogo daquele jeito. Um terceiro homem concordou, dizendo que a medicina atual não permitia transferir a consciência. Um outro homem ele sugeriu que não se tratava de uma realidade virtual, mas sim de um outro mundo real. Um outro homem ainda explicou que a realidade virtual só estimulava o cérebro, enquanto o Nesser ele transferia a consciência. Uma imagem de ondas cerebrais apareceu mostrando que essa tecnologia desse jogo era extremamente absurda. Um dos outros participantes eles questionaram se humanos poderiam virar imortais caso eles ficassem presos em um jogo desse. Uma outra pessoa se sentou sem responder essa pergunta, e talvez os capacetes fossem a sacada genial. Um outro homem se sentou sem saber responder. Ele sugeriu que talvez esses capacetes de realidade virtual seja só uma fachada para tentar disfarçar. Uma pessoa ali de terno rosa falou que mandou rastrear o Nesser e localizar os jogadores, porém não tiveram sucesso. De repente alguém invadiu a sala gritando: "Chefe, minha pesquisa foi um sucesso!" A porta de reuniões foi aberta por um funcionário bastante animado, e o chefe elogiou, dizendo que dobraria o bônus dele. O funcionário ele explicou, todo empolgado, seu plano, que era copiar o Nesser para uma versão de um jogo que fosse pay to win. Ele terminou a apresentação perguntando se a ideia não era boa, mas a sala ficou em silêncio total, deixando o chefe furioso. O chefe mandou tirarem o cara dali, aplicando uma multa e ainda sugeriu que destruíssem o Nesser, já que fazer uma cópia daquele jogo era impossível. De volta ao quarto, o Peter estava relaxado lendo um mangá e estava até com a cabeça ali encostada na estampa de waifu. A Nixie apareceu do nada chamando pelo Peter, que tomou um baita susto e ficou todo envergonhado. O Peter ele reclamou e pediu um pouco de privacidade, já que ele não queria que as pessoas vissem que ele estava com uma estampa de waifu. Sem jeito, ele aprontou para si mesmo, Como assim, você tá precisando de mim, do chefe? Ela respondeu que não era nada demais, ela só estava precisando que ele fosse até o local do sistema com ela para ajudar em algo. Na Terra, o chefe da reunião ele sorriu com malícia, dizendo que o Nesser não escaparia e que ele cuidaria disso. Às 3 da manhã, Unbounded, que era o Peter, apareceu segurando a Nixie na frente da Estátua da Liberdade. O lançamento online do Nesser acabou causando reuniões urgentes por todo o governo. Eles estavam discutindo como lidar com esse jogo. Algumas autoridades queriam cooperar com o Nesser, enquanto os jogadores foram desconectados à força do sistema. Um jogador surtou ao ver um erro ali na tela, enquanto empresas gigantes tentaram negociar a tecnologia desse game. A Nixie ela contou que as empresas ofereceram divulgar o jogo em troca do compartilhamento dos segredos da tecnologia que eles estavam usando. Ela perguntou para o Peter o que ele achava dessa proposta feita pelas empresas da Terra. A Nixie, que não queria jogadores sendo traídos, deu autoridade divina ao chefe para agir com força total. Ela disse que confiava nele para fazer a melhor escolha. A cena mudou para um prédio. O presidente do distrito lia um relatório dizendo que o Nesser Corp estava há pelo menos 20 anos à frente em tecnologia. Ele fechou o relatório irritado, chamando o pessoal da reunião anterior de um bando de inúteis. O presidente pegou um outro relatório para analisar. Ele leu aquele relatório e ficou cada vez mais indignado, já que os seus subordinados estavam suspeitando de serem alienígenas, o pessoal desse jogo em Nesser. Ele bateu com força na mesa, pedindo a demissão de todo mundo no dia seguinte. Ele afastou os papéis quando seu celular em cima da mesa começou a tocar. Ele atendeu e o investigador relatou que 3 betas testes foram convidados para testar algo específico no jogo. O investigador ainda disse que os corpos dos jogadores dentro desse Nesser ficavam em um sono profundo. O presidente ele ficou confuso e perguntou o que aquilo significava.
E o homem disse que Nasser ele influenciava diretamente no cérebro através daqueles capacetes. O presidente ele ficou ainda mais irritado ao saber que Nasser podia tecnicamente hackear e controlar as mentes. Uma voz então surgiu no seu telefone. Olá, você é o líder do 6º Distrito Oeste? O presidente ele levou um susto perguntando quem era e onde que estava o investigador. O Peter apareceu no telhado do prédio com partículas de luz brilhando em volta dele. O nosso herói mascarado ele pediu para não machucarem seus jogadores e que havia rastreado o sinal até ali. O presidente entendeu de imediato que esse era um dos funcionários da Nasser Corp e o nosso herói respondeu que talvez sim. O cara pediu educadamente que devolvesse o seu telefone ao seu funcionário, e mudando o tom, ofereceu então oportunidades para Nasser negociar com o governo. O Peter ele franziu a testa e respondeu sendo direto ao ponto, dizendo que rejeitava essa proposta, ele não ia fazer negócios com o governo. O presidente ficou chocado com essa recusa e ele não escondeu a irritação, ele já ficou logo pistola. Então ele ameaçou dizendo que se a Nasser não fizesse um acordo, ele ia banir essa empresa. O Peter ele começou a desaparecer em dados digitais, e o presidente abaixou o celular meio que sem entender, se o cara havia desligado na sua cara. Então o nosso herói ele apareceu atrás dele, dizendo que esse cara ia se arrepender dessa decisão. O presidente se virou assustado, como que você chegou aqui tão rápido? O Peter ele se apresentou, dizendo que ele era Valen, o administrador da Nasser Corp. Com o codinome de Valen, ele explicou que tinha liberdade para agir, mas que não gostava de usar violência, a menos que fosse necessário. A mão dele agarrou o colarinho do presidente e puxou com força para perto de si. Ele se inclinou sobre a mesa e segurou o presidente bem firme, perguntando o que ele pensava em fazer. Logo em seguida ele desapareceu do escritório por um instante e reapareceu no mesmo lugar somente para mostrar que ele tinha superpoderes. Logo em seguida ele deu um sorrisinho de rosto e fez uma pergunta um pouco estranha, perguntando o que o cara achava da Casa Escura. O presidente apavorado ele concordou com as exigências e a gente fica meio curioso para onde que eles foram. O nosso herói ele se levantou e ameaçou o presidente dizendo que ia piorar a situação pro lado deles, caso recusassem fazer o acordo que a Nasser estava exigindo. O político todo nervoso disse que os outros líderes também precisavam aprovar. O nosso herói pediu então fotos e endereços para visitar todos eles pessoalmente. Logo em seguida ele desapareceu deixando um rastro de luz e ainda garantiu que os jogadores do Nasser jamais seriam deixados de lado. O Peter voltou para o seu quarto ainda bastante animado enquanto abria a porta com um sorriso. Ele pulou na cama e já foi logo abraçar o seu travesseiro de waifu. A Nixie apareceu atrás dele bastante brava, gritando seu nome. Ele também gritou irritado, perguntando se ela não respeita o direito à privacidade dele. Ela só queria saber como que ele fez aqueles caras se renderem. E o nosso herói falou que é só jogar eles na Casa Negra. E ela ficou confusa, que é isso? Que Casa Negra é essa? Ele explicou que esse local era uma dimensão escura, onde tudo congelava e o medo reinava. A serva ela refletiu que era por causa disso que ele acabou convencendo aquele político. O Peter disse que os chefões estavam quase derrotados, mas que aceitaram as condições para escapar dali. Ele falou que só ia deixar o pessoal sair desse local se eles concordassem e não ficar implicando com o jogo. A condição também era que eles criassem uma novel ou um mangá e que só escapariam dessa casa se esse mangá e essa novel fossem publicadas para divulgar o jogo. Se a obra fosse ruim ou os personagens fossem sem graças, eles teriam que começar tudo do zero. Para concluir a tarefa, eles usavam cada parte do cérebro e o presidente escrevia suando frio. O Peter concluiu que eles só aceitaram porque eles estavam apavorados para voltar. Ou seja, aquele curto período de tempo onde o cara apareceu e desapareceu, na verdade se passou várias horas. O presidente fez uma reunião furioso, culpando todo mundo por ter sofrido. O Peter abraçou o travesseiro todo feliz e a Nixie achou aquela ideia dele genial. Ela se virou pronto para sair do quarto do Peter. E ainda comentou que era muito bom que os jogadores podiam logar novamente de novo. A cena mostrou a vila dos novatos, com os jogadores correndo e treinando todos felizes. A Stella estava deitada na grama de olhos fechados, com total tranquilidade. Ela abriu os olhos devagar depois que logou aí no jogo. A moça se levantou e estava meio confusa. Ela sorriu dizendo que finalmente conseguiu logar no jogo. E pensou que era hora de procurar um trabalho, já que ela queria aproveitar tudo que o jogo tinha a oferecer.
A Cosmic viu a Majeste sentada, meio zonza, perto de uma casa. De repente, ela também sentiu seu corpo ficar meio pesado, como se uma tontura muito forte tivesse atingido ela. A garota usou a técnica de reconhecimento nela mesma para ver os seus status. A janela exibiu status ruins, dor nas costas, fome, fadiga e vários debuffs. Ela ficou chocada sem entender por que tinha tantos efeitos negativos. A moça não acreditava que ela tinha ficado com debuffs só porque ela dormiu de mau jeito e não comeu. O Vanguard ele surgiu sorrindo e a Cosmic perguntou por que ele parecia tão cheio de energia. Ele coçou a cabeça e explicou que o Pud acabou resgatando ele depois que ele foi desconectado. O Pud, quando ele encontrou o Vanguard desmaiado, já foi logo pegando ele e colocou na cama para descansar. Ao lugar de volta, o Vanguard acordou na cama e o Pud o alimentou, deixando ele assim cheio de energia. A Cosmic ficou horrorizada, a sua primeira missão era achar comida e abrigo urgente. O Vanguard sugeriu que ela fosse na pousada da Bárbara para curar essas dores nas costas. Então ele saiu correndo e a Cosmic acenou sorrindo, agradecendo a ajuda dele. A moça abriu a porta da pousada e entrou, ainda de salto alto, toda chique. A Cosmic falou com a dona da pousada, pedindo para se hospedar ali. A Bárbara, que era a dona, ela sorriu e disse que só custava 300 moedas de ouro. A Estela pediu meio sem graça para colocar na conta dela, já que ela não tinha dinheiro. A Bárbara se surpreendeu ao ver que a moça não tinha grana. Ela ficou muito brava com essa situação e a Cosmic se assustou, achando que ela era meio assustadora. A dona da pousada ela pensou um pouco, já que ela estava muito ocupada e precisava de uma aprendiz de negócios. A moça aceitou super empolgada, dizendo que ela era boa com programas e contabilidade. A Bárbara ela não entendeu nada e perguntou que tipo de magia era essa chamada PowerPoint que a mulher estava falando. A Estela ela fez uma reverência pedindo uma chance para ser uma aprendiz, já que nesse mundo aí nem tinha computadores. A dona achou essa moça muito sincera, mesmo sem entender o que ela estava falando. Então ela pegou um livro de registros e falou que ela só seria capaz de fazer o trabalho se ela entendesse aquelas escritas. A Cosmic pegou o livro toda confiante, achando que seria fácil demais, já que ela era muito boa em matemática. Porém, quando ela viu aquele conteúdo, ela ficou muito surpresa. O livro continha símbolos estranhos que ela não conseguia entender. A moça perguntou o que significavam essas letras e a Bárbara ficou brava, dizendo que ela era uma analfabeta. A Cosmic mostrou os números em um papel, sugerindo um método mais simples de contabilidade. Ela ficou furiosa e disse que só usaria os seus próprios métodos, chamando a Cosmic de cheia de truques. A jogadora se agarrou na perna dela, implorando para ser a sua aprendiz. A Bárbara pensou um pouco, com a mão no queixo, e ficou refletindo a situação daquela mulher. Ela propôs ensinar a Cosmic a ler em troca de trabalho como taxa escolar, e a moça aceitou. A Cosmic ela ficou chocada ao ouvir a proposta, achando que seria exploração ou trabalhar de graça. Ela até se lembrou do chefe dela explorando ela na vida real, e se irritou ao ver que esse truque estava se repetindo. A Huang ela se tornou a aprendiz oprimida, precisando aprender uma língua estrangeira. A Bárbara bateu na cabeça da Cosmic e mandou ela copiar 100 vezes por errar tudo. A Nix notificou, uma nova habilidade, língua britânia, havia sido aprendida. Aprendiz de negócios nível 1. A Estela comemorou muito feliz por finalmente estar livre daquele trabalho forçado. De volta ao quarto, o Peter lia o seu mangá tranquilamente na cama, comendo salgadinho. O Jin chutou a porta e disse: "Chefe, você está aí?" E o Peter ficou todo boquiaberto. Jin acabou chegando ali, dando um chute na porta, perguntando se o mestre estava ali, deixando o Peter um pouco bravo. Jin estava confuso e perguntou o que estava acontecendo. O Peter se ajeitou rápido, perguntando se havia algum assunto importante para ter chegado dessa forma. Jin acabou elogiando o Peter, dizendo que ele é muito esforçado e o verdadeiro modelo de chefe. O nosso herói ele sorriu humildemente, dizendo que aprender não tinha fim e que precisava ser um exemplo como mestre da vila. Ele até pensou aliviado que a pessoa ali não viu a sua almofada de waifu. O Jin se apresentou e disse que tinha uma proposta e esperava pela ajuda do Peter. O nosso herói perguntou curioso que tipo de ajuda o Jin precisava e pediu os detalhes. Então explicou que havia ratos enormes nas planícies e eram muito bons para treinar combate com eles. Ele queria construir uma torre de vigia por perto para descansarem quando estivessem feridos. O nosso herói ele falou meio sério e disse que precisaria de muitos materiais e que aquilo gastaria muita grana. Então Jin sorriu e disse que ele não deveria se preocupar, pois ele resolveria isso e construiria a sua casa bem ali.
O nosso herói ficou surpreso e perguntou se ele realmente queria construir a sua própria casa na vila. E o Peter pediu um momento e disse que voltaria logo, sentando-se na cadeira de uma forma elegante. Ele desapareceu como uma luz, deixando o Jim um pouco meio que sem acreditar. A Nix perguntou o que foi agora, toda hora você vem aqui pra encher minhas paciências. Ele sorriu meio sem graça e perguntou se aquele jogador tal do Jim era famoso e rico lá na Terra. Ela toca numa tela azul procurando informações sobre essa pessoa. Ela falou que ele não era rico e nem famoso, mas ele tinha um apoio da equipe de investigação do governo. O Peter perguntou todo animado se eles gastariam uma fortuna para construir uma casa na vila. E a Nix respondeu que talvez sim, mas ela perguntou por que ele queria dinheiro da Terra. O nosso herói agarrou a Nix pedindo para ela comprar um PC e jogos para ele poder jogar jogos diferentes. A Nix empurrou o Peter para longe e perguntou se ele não gostaria de ir para o mundo dos humanos com o poder de necromante. Ele aceitou a proposta dela e disse que as taxas pela compra do terreno seriam divididas entre eles. O nosso herói coçou a cabeça e falou que ela poderia ficar com 50%. A Nix ela agarrou ele pela gola e falou que ele poderia ficar com 0,1%. O nosso herói voltou ali para sua cabana e estava meio choramingando. Ele se sentou na cama tentando se recompor antes de dar a notícia pro Jim. Ele explicou que primeiro o cara teria que comprar um terreno e depois construir uma torre ou uma casa, ou o que ele quisesse. O Jim ficou animado e perguntou quanto custaria o terreno. O nosso herói ele sorriu de uma forma um pouco sombria e disse que o preço por pedaço de terra seria... Ele abriu a mão e mostrou 5 dedos, ou seja, custaria 5 milhões de dólares. O Jim ficou com uma cara de tacho, totalmente confuso, será que é isso mesmo? Ele gaguejou perguntando se era realmente 5 milhões de dólares que ele havia ouvido. O nosso herói ele sorriu e disse para ele deixar uma mensagem no site oficial que um representante ia ligar logo logo. O Jim ficou um pouco chocado, como que um NPC sabia o site oficial do governo, e essa resposta parecia ser muito profissional. Então ele começou a suspeitar que o nosso protagonista na verdade era alguém que trabalhava na Nacer Corp. O Peter ele desconversou e falou que o preço é fixado pelo Mestre Valen e não era ele que falava o preço. Ele empurrou o Jim pra fora e falou que estava muito ocupado e ele não poderia ficar interrompendo. Ele jogou o Jim pra fora da sua casa e depois bateu a porta. Ele respirou aliviado após se livrar daquele jogador insistente e ele quase foi descoberto. Ele sorriu falando que aquele dinheiro seria muito bom e seria a grana mais fácil que ele já ganhou. Ele pensou que ainda assim é dinheiro fácil para eles e que seria um desperdício não pegar. Ele até falou que estava colhendo o dinheiro de tão fácil que estava. A Nix apareceu atrás dele e o Prota falou que ele havia terminado. A serva apareceu atrás dele e disse que havia terminado e estava cercada por telas azuis. Uma notificação apareceu dizendo que eles haviam recebido uma transação. A Nix olhou ali na tela azul com atenção e confirmou que eles haviam recebido aquele dinheiro. O dinheiro chegou e era 10 milhões de dólares, e ele ficou surpreso porque esse valor era muito alto. A Nix ela minimizou a tela e falou que aquilo era somente um trocado por distrito. Ele perguntou como assim, o que vocês vão fazer com 10 milhões? Ela falou que talvez vai construir uma embaixada para ter mais respeito ali na vila. Ela continuou dizendo que as pessoas admiravam os poderes do nosso herói e elas até planejavam ganhar o seu favor. Então ele era um cara de respeito, ele precisava ter um castelo, sei lá, uma embaixada. Ele perguntou curioso qual que era o motivo disso tudo. E ela respondeu que se eles não fossem construir essa embaixada, eles poderiam dar esse dinheiro como prêmio. A Stella estava dormindo e babando e ficava comentando ali que ela não queria ganhar herança. O Chase gritou o nome de Huang e a Stella acordou dando um pulo assustada. O grupo de jogadores chegou sorrindo e o Chase falou que estavam ali para a vila. A Stella ela fez um sinal rápido pedindo silêncio para eles com o dedo na boca. O Chase ele riu e perguntou por que ela parecia assustada, mas a Cosmic tapou o rosto. Ela tirou um chumaço de papel do ouvido enquanto parecia confusa. A jogadora loira ela perguntou de novo o que estava acontecendo ali com a sua colega. E a Bárbara gritou furiosa na porta pedindo para eles pararem de fazer barulho ou ia expulsar todo mundo. Os jogadores tamparam os ouvidos com dor e um deles reclamou falando que ia ficar surda pelo grito. A Stella fechou o livro pois ela se lembrou que avisaram sobre a dona odiar barulho alto. Ela esfregou o rosto meio sonolento e perguntou por que todos estavam ali para encontrar com ela.
A Drink Soda, que era o outro nick aí da jogadora, ela falou assim que eles vieram pra ver as novas habilidades dela. E a Cosmic ainda respondeu falando que ela sim, ela havia aprendido, e a sua mão começou a brilhar porque ela estava mostrando os feitiços que ela havia treinado. A tela mostrou todas as suas habilidades, e eles acharam aquilo muito legal, já que algumas habilidades estavam até no nível 2. O Vanguard ele coçou a cabeça e parecia um pouco confuso e comentou sobre aquelas skills que elas não tinham nada a ver com luta. E o Drink Soda perguntou o que era esse negócio de Britânia, e se a Cosmic planejava virar um dos NPCs. O grupo caiu na risada, já que ela não tinha magias de ataque nem de defesa, era só habilidades meio que passivas. A Cosmic ficou meio furiosa e perguntou qual era a graça disso. A Drink Soda pediu calma e então convidou a Stella para caçarem alguns monstros. A moça pareceu um pouco surpresa com esse convite e perguntou o que eles estavam planejando. Então eles responderam que o nível subia muito pouco quando eles ficavam lá trabalhando na vila como aprendizes, porém quando eles caçavam, a experiência era muito maior. A Stella perguntou um pouco irritada se eles estavam se exibindo ou se estavam rindo por causa dela de não ter skills de batalha. A Majeste já logo se adiantou com o seu arco e falou que ela havia entendido tudo errado, eles vieram mostrar isso pra ela. A Cosmic cruzou os braços e virou o rosto e disse que não estava interessada nisso. Ela ficou curiosa, será que é que eles estão quietos? Então ela decidiu dar uma espiadinha. Os seus olhos se arregalaram e ela ficou impressionada. Era um arco bonitão com uma aljava cheia e ela ficou perguntando, né, uma arma, onde vocês conseguiram isso? Ela até ficou gaguejando, falando que não estava interessada, mas a cara dela entregava tudo. Então a Drink Soda perguntou se ela tinha certeza. Ela explicou que o Anti-Mage virou aprendiz de ferreiro ontem e aprendeu a forjar, então elas pediram para ele fazer uma arma para elas. Ela não esperava que ele forjasse armas incríveis, então já foi logo preparando isso para Stella. Mesmo sem as skills de luta, ela sabia puxar o gatilho certo, pois era pra ela mesma que foi feito aquele presente. O Anti-Mage sorriu, falando pra não exagerar, e que era uma besta de madeira e não atirava tão longe. Ele deu um tapinha ali nos ombros dela e falou que se por acaso ele se tornasse um ótimo ferreiro, ele ia começar a cobrar caro. O Vanguard sorriu e convidou todos para caçarem monstros juntos. E a Stella parecia um pouco apreensiva e incerta com esse convite, ela não estava querendo muito ir não. Ela virou pro Vanguard e segurou a besta nova que havia ganhado dos amigos. A Cosmic, ela sorriu meio sem graça e pediu desculpas, falando que ela estava ocupada e que eles poderiam ir na frente. Ela mandou eles irem logo e o grupo ficou olhando ali parado, né? Será que a gente vai ou não? A Bárbara ela surgiu ali um pouco brava e perguntou por que ela estava enrolando o dia todo. A Stella olhou para a dona da pousada e ficou um pouco assustada, perguntando se eles poderiam também ajudar. A Bárbara disse que ela poderia tirar o resto do dia de folga. A Stella ela até deu um sorriso ali, falando que sempre achou que a Bárbara fosse meio malvada, mas que no final de contas ela era bastante compreensível. Ela se lembrou que a Cosmic não pagou as aulas e precisava voltar à noite, ou ela não sobreviveria do lado de fora. O grupo de jogadores chamou a Stella, então ela saiu toda animada para encontrar com eles. A Bárbara ficou olhando ali a sua nova aprendiz saindo para uma aventura. Ela até sorriu levemente com os olhos fechados e parecia que ela estava feliz de ver ali a sua aluna se divertindo. Ela até pensou que essa pirralha era bastante teimosa, ao invés de estudar, estava saindo para se divertir numa aventura. O grupo de jogadores saiu da vila e o Vanguard perguntou o que tinha acontecido lá atrás. Eles estavam andando pelo campo gramado da floresta, seguindo um caminho para longe. A Majeste perguntou se eles ficaram sabendo da novidade. 2 terrenos aí dentro do jogo foram vendidos por dinheiro real. A Cosmic ficou chocada quando eles falaram que era 5 milhões por pedaço de terra. Ela até ficou pensativa, né? Por que alguém compraria um terreno dentro de um jogo? A Cosmic ela até pensou que alguma agência imobiliária estava invadindo o jogo para poder ganhar dinheiro à custa dos jogadores. O Vanguard ele contou que ouviu sobre planos de construir uma torre de vigia perto ali da área de caça. E a Magiste ela confirmou, disse que ela também ouviu sobre isso, mas ela não tinha detalhes dos planos. Ela pegou seu arco e flecha, preparando sua arma para usar ali mesmo. A Stella ficou chocada e perguntou se a Magiste sabia mesmo atirar com aquele arco. Ela sorriu confiante e falou que ela treinou o básico há cerca de 2 dias atrás, então a sua mira estava boa. Ela contou que aprendeu a habilidade skill Olhos de Águia, e isso melhorava a sua visão para caçar rato. A Stella ficou super animada e falou que isso era incrível e que ela também queria treinar para atirar. O Vanguard avisou a Stella sobre o fogo amigo, já que dava para ferir os seus aliados. A Magiste ela ficou tensa e puxou a corda do seu arco, preparando para dar um disparo.
Ela soltou a flecha com força, disparando na direção. Dos monstros que estava na frente deles. A flecha voou pelo ar brilhando enquanto ia no rumo do alvo. O tiro acertou em cheio a barriga daquele rato gigante. O Anti-Mage junto com a Drink Soda comemoraram bastante animados. O rato gigante ficou ferido no chão, enquanto outros ratos menores estavam por perto. O monstro rato virou a cabeça mostrando dentes afiados e parecia que ele estava muito irritado. O Anti-Mage ele fechou o punho e reclamou do sistema de agro que era muito ruim e que atraía muitos inimigos. O grupo de jogadores ficou pronto para a luta e todos eles estavam armados. O Anti-Mage achou que essa era a parte divertida, que eles iam avançar e lutar contra todos os ratos com bastante facilidade. A cena mudou para um PC num quarto, onde ele estava fazendo uma stream para mais ou menos 1000 pessoas. O rosto de Peter apareceu perto da câmera e o chat comentou sobre a imagem tremida. O Peter ele perguntou ao vivo se podiam vê-lo e pediu para mandarem um chat para confirmar. Ele basicamente estava fazendo aquelas lives de NPC, pedindo folhetinho ali pra galera. O Peter procurou ali seu estilete, enquanto a Nix estava atrás dele, e o chat elogiou a beleza dela. Ele ficou confuso lendo aquele chat, enquanto falavam da empregada que estava ali atrás do nosso herói. O Peter ele olhou para trás e viu que a Nix estava ali aparecendo. Ele desligou a stream bastante bravo, reclamando que a serva assustou ele no meio da unboxing. A Nix ignorou o que ele havia falado e entregou alguma coisa, dizendo que era uma nova missão para ele fazer antes de jogar. Ele recebeu aquele documento e ficou perguntando o que era aquilo que tinha o título Projeto de Recompensa e Instância. Ele olhou ali para aquele título e parecia que ele já tinha entendido mais ou menos o que era. Era mais um tipo de trabalho para ele realizar na vila. Ele folheou aquele livro, lembrando de ter ouvido sobre instâncias. Era um lugar onde times faziam missões juntos. A Nix falou que ele não entendia de instâncias ainda, pois humanos precisavam viver e ganhar salários. Ele ficou pensativo em como fazer os jogadores quererem perder tempo dentro do jogo. A Nix apontou o dedo e disse que era simples, dinheiro vivo como recompensa final. Ele coçou a cabeça e perguntou, onde que eu vou arranjar tanto dinheiro para premiar as pessoas? A serva levantou da cama e respondeu que o dinheiro que ele ganhou com a venda daqueles terrenos, horas. Ele ficou animado e falou, vamos dar uma olhada nas informações dessas instâncias. A tela mostrou a instância número 1, que tinha um grupo máximo de uma pessoa e a força do monstro era bastante fraca. Na descrição da instância tinha um desenho fofo mostrando dois garotos lendo livros felizes. O texto também explicou que eles envelheceram esperando somente chegar ao seu final e virarem gols. Um gol velho pedia namorada, enquanto o outro apontava o chamando de zumbi. O Peter achou que essa história aí não fazia o menor sentido e, bastante revoltado, ele jogou o livro pra longe. Ele ficou ofendido porque aquelas histórias eram muito ruins. Ele perguntou bastante irritado quem criaria umas histórias ruins que nem essas. A história muda pra terra, no dormitório feminino, e uma garota estava chamando a sua irmã, a Jui. A colega acorda e fala que ela precisa se levantar, pois não lembrava que dia era hoje. Ela acordou meio dormindo e de repente ela se lembrou que hoje era dia de construir a torre dentro do jogo. A colega perguntou sobre essa torre, pois hoje eram as provas finais e ela estava atrasada. A Jui ela repetiu as palavras e então seus olhos se arregalaram. A Jui ela ficou repetindo essas palavras e ela percebeu que realmente hoje era dia de provas. Então ela deu um grito assustada falando provas finais, meu Deus, eu tinha me esquecido. A Jui pegou o celular e viu na hora que já era 8h40 da manhã. Ela entrou em pânico perguntando se por acaso ia dar tempo dela chegar lá e fazer as provas. Uma professora na sala perguntou se alguém tinha mais dúvidas antes das provas começarem. A professora avisou que eles não poderiam colar, nem espiar e nem sair mais cedo, e muito menos usar o celular. A Jui ela levantou a mão hesitando e então chamou a professora com uma voz meio trêmula. A professora respondeu perguntando o que a Jui queria. Ela perguntou meio sem graça qual matéria que eles estavam aprendendo, já que ela não estava conseguindo ler. Ela recebeu a prova e viu que estava meio estranha, estava com símbolos que ela não conhecia. Ela até ficou desesperada, pois ela não conseguia responder uma única questão sequer. Ela esfregou os olhos e pensou que talvez estava ficando maluca. Vocês já sabem muito bem o que aconteceu, Ela acabou aprendendo a linguagem lá do jogo e agora não estava conseguindo ler no mundo real. Ela decidiu então que se dane, eu vou repetir isso aqui mesmo, não vou fazer nada. De volta à reunião, os cientistas explicaram que o Nasser, aquele jogo, ele poderia implementar conhecimentos direto no cérebro dos jogadores. O cientista ficou animado, falando que assim eles poderiam transmitir conhecimento em massa para as pessoas. O presidente falou que entendia, então ele entra em contato com esse jogo para poder adquirir essa tecnologia.
O cientista falou ao senhor presidente que ele ainda tinha mais coisas para falar, porém ele foi interrompido e não conseguiu passar tudo da mensagem. O presidente disse que iam discutir qualquer outra coisa de uma próxima vez e acabou dispensando o rapaz. Essa história tá ficando bastante curiosa, galera. E dá pra fazer bastante teorias de que é esse jogo. Será que é um jogo de verdade ou será que é um outro universo? Eu tô procurando trazer obras que ainda tem poucos capítulos. Então eu basicamente resumi todos os capítulos que tinham disponíveis. Se você quer logo a parte 2, comenta aqui pra gente, que assim que lançar novos capítulos eu já trago aqui pra vocês. Eu vou deixar de indicação uma obra que é muito boa, que é O Garoto dos Investimentos. Essa obra aqui é incrível e bastante de vocês não assistiram, então eu vou deixar de indicação aqui no card. Nós nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!